Cara, simplesmente o iceberg da Copa do Mundo, parte 1. Vídeo do grandíssimo, do grandiosíssimo Storable Football. Sejam muito bem-vindos à primeira parte do iceberg da Copa do Mundo. Se você por algum motivo mora em uma caverna e não conhece esse estilo de vídeo, basicamente o iceberg tem um tema central. Nesse caso, a Copa do Mundo. Ele foi dividido em 6 camadas e cada uma delas repleta de tópicos que podem ser Um dia eu vou fazer o iceberg da Fórmula 1, mas tem que ter muito saco. curiosidades, acontecimentos, mistérios ou qualquer assunto relacionado ao tema. Quanto mais profunda a camada, mais desconhecidos ou sombrios são os tópicos. Portanto, no início teremos aquilo de mais senso comum e banal, e ao final, as informações mais obscuras e trágicas. O meu objetivo foi fazer um iceberg mais completo e definitivo sobre o tema. Por isso, são mais de 200 tópicos que serão fechados. E, portanto, decidi dividir ele em 3 partes. A primeira delas, que você está assistindo agora, contém as camadas 1 e 2. As camadas posteriores serão abordadas nas partes 2 e 3. Perfeito. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder o lançamento das próximas partes. E enquanto elas não saem, por que não conferir os outros icebergs que já fizemos? Pô, o iceberg do Brasileirão é absurdo. Do Campeonato Brasileiro e o da Copa Libertadores. Recados dados, chega de enrolação e vamos começar nossa jornada pelo iceberg da Copa do Mundo. Aqui vai ser tranquilo, né? Camada 1 e 2 A Copa do origem da Mundo. Copa do Mundo remonta ao final do século XIX. O futebol vinha ganhando popularidade ao redor do mundo, muito em função do enorme poder de influência do Império Britânico. Em 1872 foi realizada a primeira partida entre seleções, que terminou em um empate em 0-0 entre Escócia e Não tinha Inglaterra. placar Em melhor. 1904 surgia a FIFA, com o objetivo de padronizar as regras do esporte e organizar as competições. Não tocarás a bola com as mãos. Esse é um bagulho que demorou, né? E com crescente sucesso, o futebol foi incluído oficialmente nos Jogos Olímpicos de 1908. Porém, eles ainda não eram organizados pela FIFA e só permitiam a participação de atletas amadores. Essas primeiras edições foram vencidas pelos ingleses. Foi só após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, que a organização do torneio passou para a FIFA. E em 1924, pela primeira vez, o evento foi aberto a profissionais. O Uruguai conquistou a medalha de ouro tanto em 24 quanto em 28. Porém, após essa última edição, as tensões entre a FIFA e o Comitê Olímpico sobre a participação de atletas profissionais se intensificaram. O conflito culminou na decisão de retirar o futebol do programa dos Jogos Olímpicos de 1932 em Los Angeles. Por isso, a FIFA juntou o útil ao agradável e na figura do seu presidente Jules Rimet decidiu criar o seu próprio campeonato mundial. Assim, em 1930, para não coincidir com o calendário olímpico, foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol no Uruguai, que celebrava o centenário de sua independência e era a maior potência do esporte na época. O fato dos outros 4 É muito absurdo o fato que na década de 30, a Inglaterra que inventou a merda do esporte já tava ótimo. Os caras inventaram um bagulho, década de 30. Já são uma merda, foda-se. candidatos à sede terem desistido também deu uma E ajudinha. não é como se fosse, tipo assim, a Inglaterra é uma merda, mas porra, a Itália que tá ali do lado, agora é boa pra caralho, a Alemanha é boa pra caralho. Não, é o Uruguai, pô. É lá na casa do caralho. São apenas 8 os países que podem se orgulhar de terem vencido a Copa do Mundo. O maior campeão de forma isolada é o Brasil com 5 conquistas, a última delas em 2002. Na sua cola vem a Itália e a Alemanha com 4 troféus cada. Abaixo aparece a Argentina, que venceu 3 vezes, sendo também a atual campeã no momento da gravação desse vídeo. Em sequência, vem a primeira seleção campeã mundial da história, o Uruguai. Ganhou, Ambos ganhou. assim como a França. Os 2 campeões restantes são a Inglaterra e a Espanha, com um troféu cada. As eliminatórias para a Copa do Mundo são um torneio que define quem serão os países que terão o privilégio Hoje em dia, basicamente todo mundo, menos a Itália. 1934, e hoje tem a função de filtrar de 206 para 48 os países que jogaram a Copa. O formato de disputa é determinado por cada uma das 6 confederações continentais, onde seus representantes duelam entre si pelas vagas determinadas a cada uma. É bolinha saindo na Os porrada. países que podem disputar a Copa sem passar pelas eliminatórias são os países de sede. Até 2002, o atual Era o campeão. campeão essa etapa, mas isso foi abolido. Em toda a história das eliminatórias, apenas 3 países se classificaram em todas que disputaram: Brasil, Alemanha, e adivinhem só, a extinta Sérvia e Montenegro. Mas essa terceira só disputou uma vez, em 2006. Outro dado curioso é que a única seleção que participou de absolutamente todas as eliminatórias foi o Luxemburgo, e com nenhum sucesso. Afinal, a seleção nunca disputou na Copa do Mundo. Alguns episódios ocorridos nas eliminatórias Fechou. estarão presentes mais à frente no iceberg, pois ao meu entendimento também estão diretamente relacionados com o tema em questão. O único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo foi o Brasil. Como dito anteriormente, a seleção alemã se classificou em todas as edições que disputou as eliminatórias. Porém, em 1930 não jogou a Copa, pois declinou o convite da FIFA por desinteresse na competição. E em 1950 foi proibida de participar em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que coloca ela no segundo lugar do ranking de participações. Completam o top 5 Argentina, Itália e México, que apesar das 18 participações, nunca venceu. Até o fim da edição de 2026, 84 países diferentes já terão participado do torneio, que em todas as edições teve ao menos uma equipe estreante. Para 2026, teremos as estreias de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Isso quer dizer que 128 das 211 seleções filiadas à FIFA nunca tiveram a oportunidade de disputar uma partida de mundial. Dentre elas, destaca-se a Síria, Índia, Venezuela, Guatemala, Finlândia, dentre outras. Cara, Índia, viado, papo reto. Cada edição da Copa do Mundo tem suas partidas disputadas em um Às vezes eu mesmo confundo ainda com o Irã. com anos de antecedência pelo Comitê Executivo da FIFA, dentre aqueles que se candidatam. Esse país automaticamente garante vaga no torneio. E ao longo das 22 Como é que pode, mano? A nação mais populosa do mundo não conseguir juntar 11 cabeças minimamente decentes pra só jogar uma Copa do Mundo. Caralho, muito doido, pô. já tivemos 18 nações diferentes hospedando o torneio, além de já termos acesso às próximas 3 Copas oficializadas. Naturalmente, alguns países se repetem nessa lista. São eles Itália, França, Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e México, que em 2026 será o primeiro a ter sediado o torneio 3 vezes. A escolha das sedes foi se expandindo pelo mundo conforme os interesses da FIFA. Antes completamente concentrada na Europa e na América do Sul, a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e Japão, foi a primeira realizada no continente asiático e também a primeira a ser dividida em 2 países. Já em 2010, a África do Sul se tornou o primeiro país africano a receber uma Copa do Mundo. Em 2026, teremos a primeira edição sediada por 3 países, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Em 6 oportunidades, o país que sediou o torneio Não, e a de 2030 é foda, né? Porque vão ser 3 de novo, né? É, Portugal, Espanha e Marrocos. Só que os primeiros jogos da Copa vão ser aqui na América do Sul, por causa do centenário da Copa, pô. Ou seja, tecnicamente vão ser 6 sedes, pô. Pô, doideira, viado. É uma bagunça do caralho, mano. Pô, se é pra comemorar o centenário, já fazia logo a Copa aqui, porra. Tá ligado? Já fazia logo, pô. Caralho. com título. Foram eles: Uruguai em 1930, Itália em 34, Inglaterra em 66, Alemanha em 74, Argentina em 78 e a França 20 anos depois. Algumas escolhas das sedes e os critérios usados pela FIFA ao longo dos anos levantam muitas controvérsias, mas isso vai ser assunto das camadas mais profundas do iceberg. A bola utilizada na Copa do Mundo mudou muito ao longo do tempo. Nas primeiras edições, em tons de marrom, revestidas de couro e produzidas por fornecedores locais, elas eram extremamente limitadas. Não havia padronização. Já, as moléculas mano. ficavam muito pesadas. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e sendo gradualmente implementadas. Desde 1970, as É muito engraçado como a Telstar virou a definição oficial de bola de futebol, né? Inacreditável isso, pô. O bagulho tem 50 anos, quase 60 anos, e praticamente, tipo assim, pô, bola de futebol é isso aqui, pô. De alguma forma, virou isso, pô. Virou a bola. bolas passaram a ser fornecidas pela Adidas. Nesse mesmo ano, surgiu a primeira bola branca e preta, pensada para facilitar a visualização das transmissões em preto e branco, que exibiriam a competição ao vivo pela primeira vez. O modelo, batizado de Telstar, ficou tão eternizado que até hoje é a imagem que vem à mente quando se pensa em uma bola de futebol genérica. Em 78, Essa é bonita lançou a Tango, que também foi um enorme sucesso. Seu design serviu de base para as bolas da Copa do O Mundo. que teve de bola de leite com esse desenho também esquece. Lançou a Tango, que também foi um enorme sucesso. Seu design serviu de base para as bolas da Copa do Mundo por 5 edições, até 1998, quando pela primeira vez uma bola multicolorida foi utilizada no torneio. De 2002 em diante, os designs passaram a ser mais Mas 2006 usados é para variar bastante de uma edição para outra. Desde 2006, as partidas decisivas do torneio passaram a contar com uma bola especial, diferente da utilizada no restante da competição, geralmente com tom de dourado. Algumas peculiaridades e polêmicas envolvendo bolas específicas serão tratadas mais à frente no iceberg. Desde 1966, a Copa do Mundo passou a ter mascotes para representar cada uma de suas edições. Já tivemos animais, humanos, uma laranja, uma pimenta, alienígenas, lenços e eu não sei o que é isso. Os designs dos mascotes representam uma característica ou símbolo do país anfitrião, como flora, fauna ou trajes típicos. O maior público registrado em uma partida da Copa do Mundo foi o jogo decisivo da edição de 1950. A vitória do Uruguai sobre o Brasil levou, segundo os números oficiais, 199.854 Eu tento imaginar um estádio com 200 mil pessoas. Eu tento imaginar, eu tento olhar no Maracanã e imaginar 200 mil pessoas no Maracanã.
ao Maracanã. Evidentemente, os números extraoficiais apontam para mais de 200 mil pessoas no estádio. Já o pior público foi de apenas 300 espectadores em uma partida disputada entre Romênia e Peru no estádio Pocitos, pelo grupo 3 da primeira Copa do Mundo, em 1930. A Copa que mais levou pessoas aos estádios foi a de 1994 nos Estados Unidos, em que a média de público foi de 68 mil pessoas. Em contrapartida, a pior foi a de 1938, com média inferior a 21 mil. Álbum de figurinhas. Eu só tive desde 2002. De 4 em 4 anos são os álbuns de figurinhas da Copa. É que pra mim a graça do álbum de figurinha é você poder trocar figurinha. A graça pra mim é essa. Só que trocar figurinha é uma parada que é maneiro pra quem tá na escola, na faculdade, no trabalho. Aí você tem pessoas pra trocar figurinha, tá ligado? Colecionar é top. Pô, não, eu digo colecionar no sentido tipo assim, beleza, colecionar é legal. Mas tu ficar com um bolo repetido, não tem ninguém pra trocar, eu acho mais culacho, pô. Pô, eu acho maneiro essa parada de tu ficar olhando o bolo da pessoa assim, pô, essa aqui eu não tenho, essa aqui eu não tenho, pô, troca aí, não sei o quê. Pô, é muito maneiro, pô. Simplesmente pegar uma parada que tu tem repetido e trocar pra uma nova, pô, é muito foda, pô, muito maneiro. Mas eu só tinha de 2002 só. O primeiro deles foi feito em 1950 pra Copa aqui do Brasil, por uma fábrica de balas chamada Americana. As figurinhas vinham como brindes das balas de futebol, só que as balas eram muito ruins e grande parte das pessoas compravam os pacotes só pela figurinha e jogavam as balas fora. Algumas crianças de rua começaram a pegar as balas do chão, o que causou um problema de saúde pública. Na época, existiam figurinhas que eram fabricadas em menor quantidade e, portanto, eram mais raras, mas isso foi proibido com lei nos anos 70. Então, sim, por incrível que pareça, hoje, o Messi, o jogador aleatório da Coreia do Sul, que você tem 34 repetidas, tem a mesma chance de vir no seu pacote. Dito isso, não, no Brasil eu não sei, mas a parada de que não tem cartinha especial é mentira, porque tem. Cadê? Aqui, ó. Copa de 2022, filho. A Panini soltou essa aí, ó, 1 de 1. Tem o Messi com a borda preta, que é uma fortuna, pô. Bagulho, tá ligado? Mais de 100 mil dólares, pô. Com grande sucesso, o álbum foi feito por diferentes editoras até em 1970 a Panini passar a produzir o álbum, como tem feito até hoje. Embora aqui no Brasil os álbuns da Panini só tenham chegado em 1990, hoje o Brasil é o país que mais coleciona. Caralho. A cada edição da Copa do Mundo, a FIFA lança uma música ou um álbum oficial do torneio. A primeira delas surgiu em 62 para a Copa do Chile, mas o conceito de hino da competição só foi amplamente implementado a partir da Copa de 90. Dentre essas diversas músicas, a que mais se destaca é de longe a da Copa de 2010 na África do Sul, Waka Waka, feita pela cantora colombiana e torcedora do Júnior, Shakira, em colaboração com o grupo sul-africano Freshly Ground. Close. O maior artilheiro da história das Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols em 24 jogos, marcados entre as Copas de 2002 e 2014. Ele é seguido pelo brasileiro Ronaldo, que tem um gol a menos. Para completar o pódio, ganhou também... Tem que convocar o Ronaldo. Tá todo mundo lesionando. Convoca o Ronaldo, bota ele pra cobrar pênalti pra ele passar o Close de novo. O Gerd Miller com 14 gols. Na quarta colocação aparecem empatados Fontaine e Messi com 13 gols cada. Fica a curiosidade que Fontaine marcou todos esses gols apenas em na uma Copa de 58, obtendo o recorde de maior artilheiro em uma só edição. Abaixo estão empatados com 12 gols Pelé e Mbappé. É curioso pensar que de todos esses jogadores citados, o menos badalado é de longe Klose, que atuou em grande parte de sua carreira por times médios da Europa. Na primeira rodada do grupo 3 da Copa do Mundo de 1982, a Hungria enfiou 10-1 em El Salvador. A China Essa foi a maior goleada da história das Copas. A China enfiou... Esse jogo foi histórico por ter sido o único gol marcado pela seleção salvadorenha em suas duas participações em Copas. A segunda maior goleada também foi protagonizada pela Hungria, alguns anos antes, onde enfiou 9 na Coreia do Sul. Mesmo resultado da partida entre Yugoslávia e Zaire, com quem divide a segunda colocação. A taça Jules Rimet é o troféu confeccionado em 1929 para premiar a seleção vencedora da Copa do Mundo. Batizado com o nome de seu idealizador, a taça é composta pela alegoria da deusa grega da vitória, Nice, com asas segurando uma copa octogonal. O troféu tinha 3,8 kg de ouro puro e a sua posse definitiva ficaria para a primeira seleção a vencê-la 3 vezes. Em 1970, o Brasil conquistou esse direito ao vencer o tricampeonato no México. Desde então, a FIFA elaborou um novo troféu, que é o que está em disputa. É mais bonito. A Jules Rimet foi contada por maus bocados e mais de uma oportunidade foi roubada, mas essas histórias são contadas em outras. Vai deixar pra depois, Sempre que um time é campeão, isso aí foi invenção nossa o troféu conquistado acima da cabeça em comemoração. Esse costume que hoje parece instintivo do ser humano não existia até a final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5-2 e colocou sua primeira estrela no peito. O capitão Belinha, ao receber o troféu, não sabia o que fazer com ele, e atendendo ao pedido dos fotógrafos baixinhos, que tentavam capturar o momento, ergueu a taça acima de sua cabeça, eternizando assim o gesto dos campeões, que vem sendo repetido em todas as competições de todas as modalidades. Outra tradição do futebol é que a camisa 10 fica como o craque do time. É o número mais cobiçado, mas novamente isso não foi sempre assim. Tudo começou porque na Copa de 1958, a delegação brasileira esqueceu de enviar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa do torneio. Isso fez com que a entidade tivesse que decidir os números dos jogadores de forma aleatória. Dessa forma, o goleiro Gilmar teve que jogar com a 3. Garrincha, que atuava com a 7, ficou com a 11. E a camisa 10 acabou ficando com um jovem de 17 anos chamado Pelé. Naquele torneio começou a despontar como o maior esportista de todos os tempos. Existem diversas versões sobre os métodos que a FIFA utilizou para decidir os números. Zagallo disse que a numeração foi de acordo com as malas das viagens, mas Pelé já deu versões diferentes em entrevistas. Certa vez disse que o número foi definido em sorteio, mas em outra disse que foi por ordem de inscrição. Bom, fato é que o número 10 se tornou o mais importante do esporte desde... A história é uma brincadeira? Não, é inacreditável, pô. Tá ligado? Pô, viado, não tem número pra ninguém. Pô, o que faz com esse Edson aqui? Ah, mano, coloca o número 10 pra ele aí, foda-se. Mário Jorge Lobo Zagallo foi um jogador e treinador brasileiro, e possui a façanha de ser o maior vencedor da história das Copas do Mundo. Como atleta, venceu a competição em 58 e 62, pendurou as chuteiras em 65 e iniciou uma carreira como treinador. Já em 1970, venceu o torneio pela terceira vez comandando a seleção brasileira. Ele ainda estaria presente na conquista do Tetra em 94, dessa vez como coordenador técnico. Ele voltaria a disputar a final como treinador em 98, porém acabou derrotado pela seleção francesa. Dessa forma, Zagallo conquistou 4 vezes a Copa do Mundo, só ficando de fora do Penta em 2002. Ou seja, se ele fosse um país, seria junto de Alemanha e Itália, o segundo maior campeão mundial. Ele é um dos 3 que conquistaram o torneio como jogador e treinador. Infelizmente, Zagallo veio a falecer em 2024, aos 92 anos. A pessoa que mais venceu Copas do Mundo como jogador exclusivamente foi Pelé, que participou das conquistas de 58, 62 e 70 com a seleção brasileira. A FIFA tem um regulamento bastante restrito quanto ao uso de estrelas nas camisas. A entidade apenas permite que as seleções campeãs mundiais utilizem estrelas de 5 pontas referentes a seus títulos de Copa do Mundo nos escudos. O Brasil, desde 2002, carrega 5 estrelas em seu peito. A Argentina 3, e assim vai. Mas se você observar os uniformes da seleção uruguaia, vai perceber que em seu logo eles ostentam 4 estrelas. E se você prestou atenção no começo desse vídeo, você se lembra que eu disse que o Uruguai tem apenas 2 títulos mundiais. Então, a segunda barra vai o que acontece é que também. das estrelas dos mundiais de 1930 e 50 são as estrelas referentes aos títulos das Olimpíadas de 1924 em Paris e 1928 em Amsterdã. Esses torneios já eram organizados pela FIFA e admitiam jogadores amadores e profissionais. Pô, passa rio no bagulho aí, ó. A máxima do futebol reconhece essas medalhas como campeonatos mundiais. Posteriormente, também foram consideradas equivalentes a uma Copa do Mundo. O pedido para o uso das 4 estrelas veio em 1992 e foi aceito pela FIFA. Com isso, a seleção celeste passou a utilizá-las em todas as Copas que disputou desde então. Em 2021, em que um e-mail vazado enviado pela Puma à Federação Uruguaia revelava que o funcionário da FIFA tinha solicitado a remoção de 2 estrelas do escudo. Os uruguaios fizeram uma defesa de validade delas com documentos e historiadores, e a FIFA retratou qualquer menção a esse vídeo. Isso leva muitas pessoas a considerarem o Uruguai como tetracampeão mundial, o que não é um erro. Mas FIFA e Conmebol, por vezes, separam as duas Copas do Mundo dos 2 títulos olímpicos. Pô, irmão, Copa do Mundo é Copa do Mundo, Jogos Olímpicos é Jogos Olímpicos, pô. Se na época não existia Copa do Mundo, você não é Copa do Mundo, pô. Pô, é a mesma coisa essa bagunça que foi do Campeonato Brasileiro aí, pô. Esse bagulho foi criado a partir de tal data que era antes do Campeonato Brasileiro, pô. Ligado? Você não fodeu, pô. Reconhecendo que são duas competições distintas. Você ganhou aquilo que você jogou lá, pô. Esse tópico se refere à decisão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, disputada entre Argentina e França. Esse jogo entraria pra história como uma das, se não a melhor partida da história das Copas na era moderna. A seleção argentina começou abrindo 2-0. Cara, já falei, esse é o maior jogo da história do esporte bretão. E que tinha acertado um chute ao gol até os 70 minutos, quando Mbappé marcou 2 gols em 2 minutos e recolocou os franceses. Qualquer partida de futebol depois desse jogo é conhecido como futebol 2. 90 minutos terminaram empatados e a partida foi pra prorrogação, quando Messi recolocou a Argentina na frente. Faltando 2 minutos pro fim do jogo, Mbappé marcou seu terceiro. E a França ainda teria a bola do jogo pra se consagrar campeã, mas Dibu Martínez defendeu o chute de Colomani e a partida foi pra decisão de pênaltis. Nos penais, a seleção argentina foi soberana e venceu por 4-2, conquistando sua terceira estrela mundial.
Aí não. Aí baixou o clima. Maracanaço foi o Não tinha termo necessidade. que ficou conhecido Não tinha como porquê. que decidiu a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. A fase final era formada por um quadrangular entre os 4 primeiros colocados da fase de grupos. No caso, Brasil, Espanha, Suécia. Cara, essa merda, cara. Grupo 3 tem 3 participantes, grupo 4 tem 2 e foda-se. O Uruguai foi pro quadrangular final, tipo, mano. Jogou contra a Bolívia, valeu. E Uruguai. O Brasil passou o trator em cima de seus dois primeiros adversários. Enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 na seleção espanhola. Enquanto o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e conseguiu uma vitória suada por 3-2 em cima dos suecos. Com isso, na última rodada, Brasil e Uruguai se enfrentavam valendo o título mundial. Quase 200 mil pessoas lotaram o Maracanã, o maior público da história do futebol, com a expectativa do primeiro título mundial do Brasil, que precisava apenas de um empate. Os jornais locais já aclamavam o Brasil como campeão mundial. Só esqueceram de avisar os uruguaios. Tudo parecia sob controle quando Friaça abriu o placar para a seleção brasileira no começo do segundo tempo. O revés parecia impossível, mas o Uruguai foi cirúrgico em suas raras estocadas e empataram aos 66 e aos 79 Gigi já virou o jogo, enganando o goleiro Barbosa e tocando por baixo quando o arqueiro esperava um cruzamento. 2-1. O Uruguai conquistava assim a sua segunda Copa do Mundo. Os 200 mil presentes no Maracanã estavam completamente calados, atônitos com o que acabaram de ver. Júlio Rimet, ainda presidente da FIFA, tinha um discurso em português preparado para o título brasileiro. Mas como impensável aconteceu, ele apenas entregou a taça ao capitão uruguaio em silêncio e sem cerimônia. Esse jogo foi o maior trauma do futebol brasileiro até o fatídico 7-1. E toma. 64 anos depois, a Copa voltava a ser sediada em solo brasileiro. A seleção brasileira chegava às semifinais e tinha pela frente O Brasil não pode esperar uma Copa do Mundo no mais canal. importantes que se esperavam. É só trauma. Afinal, o Brasil jogava em casa. O balde de água fria veio com pouco mais de 10 minutos quando Miller abriu o placar em um escanteio. Logo aos 22, Klose ampliou e tudo desmoronou. Foram 4 gols em um intervalo de 6 minutos. Fudeu, Nos 30 do primeiro tempo, os alemães já tinham feito 5-0 em um apagão sem precedentes na história do esporte. No segundo tempo, os europeus ainda abriram 7-0 até os caras contar no último minuto. 7-1 para a Alemanha. O placar mais inacreditável da história do futebol, em cima da tão prestigiada seleção brasileira. Esse jogo foi obviamente a maior goleada sofrida pelo Brasil na história. A maior goleada de uma semifinal de Copa. Foi a partida que fez os alemães ultrapassarem o Brasil no ranking histórico do torneio e o gol de Klose o tornou o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando o brasileiro Ronaldo. Foi uma catástrofe completa, da qual nunca iremos nos recuperar. A Alemanha se consagraria tetracampeã ao bater a Argentina na final, enquanto o Brasil levou outro sacode na disputa de terceiro para a Holanda, 3-0, completando assim o maior vexame da história da amarelinha. Cara, e eu volto a falar, né? É uma parada que hoje em dia tratam como óbvia, mas que na época não, né? O Brasil precisou passar por tudo isso que acabou de falar do 7-1 pra finalmente esquecerem do Barbosa, mano. Tá ligado? Tipo assim, levou todo esse tempo, 64 anos, e uma humilhação maior ainda, pra finalmente esquecerem do Barbosa, pô. Porque até a véspera daquele jogo, simplesmente continuavam pesando na do Barbosa, pô. O cara morreu como o maior vilão da história do futebol brasileiro. O cara morreu achando que ele foi o maior vilão da história do futebol brasileiro, e só depois do 7-1 que finalmente pararam de falar do Maracanã, pararam de falar dele, pô. Pô, é muito doido, pô. O maluco morreu como vilão, pô. Bizarro, tá ligado? 17 de julho de 1994, Brasil e Itália decidiram a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O placar não saiu do 0-0 nem nos 90 minutos e nem na prorrogação. Assim, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida em uma disputa de pênaltis. No comando da transmissão brasileira, estava o já consagrado Galvão Bueno, que narrava Copas desde 1974. Ou seja, em 20 anos, nunca tinha narrado o Brasil ser campeão. A seleção passava por seu maior jejum até então. Eram 24 anos sem adicionar uma estrela mundial na camisa. Mas naquele calor de passadinha, tudo estava prestes a mudar. Baresi abriu a disputa isolando, mas mais sucesso. Aí, mano, a gente podia ganhar, viado. Caralho, de novo, 24 anos depois, nos Estados Unidos, uma seleção que ninguém acredita. Tá ligado? A gente podia ganhar essa porra, mano. Pô, ia ser cinema, viado. Caralho, mano, ia ser muito pica, mano. Porra, mano. Cara, pô, mano, vocês que são mais novos, vocês não têm a noção do que é ver o Brasil ganhar uma Copa, viado. Pô, é muito foda, mano. É muito pica, não tem jeito. Ué, porque eu era criança, né? Eu chorei muito, mano. Eu tinha uns 11, 12 anos, eu chorei muito. É muito doido. E, tipo assim, em 94 eu já era nascido, mas eu era muito pequeno. Então se eu falar que eu lembro, eu tava mentindo. 98 foi a primeira Copa que eu assisti legal, assim, os jogos do Brasil, tá ligado? E, pô, o Brasil perdeu, tomou um atropelo na final, pô, 2002 quando ganhou, cara, é muito foda, mano. É muito pica. Eu não lembro nada de 2002, eu lembro de tudo, mano. De tudo mais um pouco. Em 98 eu só lembro dos jogos do Brasil e eu lembro de alguns jogos que não eram do Brasil. A Copa de 2002 foi a primeira que eu assisti, tipo assim, não só os jogos do Brasil, que eu fazia questão de ver o máximo que dava pra ver. Porque era foda, porque o horário era uma merda, e eu estudava, né? Pô, eu tinha 11, 12 anos, tinha que ir pra escola ainda. Então, o que dava pra ver, eu via, e o que eu não assistia, eu queria ver os lances depois na TV, melhores momentos e esse tipo de coisa, tá ligado? Então eu acompanhei legal, assim, em 2002. Pô, viado, é doideira, mano. Cara, eu lembro que na final de 2002, a final foi no domingo, né? E era de manhã, por causa do horário invertido. Pra gente aqui, o jogo era de manhã. E aí, a minha mãe tretou com o meu pai, porque domingo era dia de ir na igreja. E o meu pai virou pra minha mãe, eu lembro desse diálogo, meu pai virou pra minha mãe e falou assim, Deus vai entender que eu preciso ver esse jogo. E eu posso ir na igreja à noite. E a minha mãe ficou pé da vida, foi sozinha, tentou me arrastar junto, e eu, mano, falei, não, eu vi todos os jogos, eu quero ficar com meu pai, eu quero ver, não sei o quê. Aí a minha mãe pegou a minha irmã, que era pequena, arrastou, ficou eu e meu pai sozinho em casa, e moleque, eu chorando muito, mano. Pô, moleque, na hora do primeiro gol, eu comemorei muito, mas eu tava nervoso, porque tava 1-0. Moleque, no segundo gol, do 2-0, comecei a chorar muito, mano. E eu morava num condomínio, cheio de prédio, já mostrei aqui uma vez. Moleque, eu consigo, tipo assim, na minha cabeça, lembrar da barulheira que foi, velho. Parecia que o prédio tava caindo, porque era todo mundo, tipo assim, mano, tinha vagabundo soltando fogos pela janela da casa, pô. O cara tá no prédio, o cara soltando fogos pela janela do prédio, pô. Tá ligado? Era nesse nível, assim, tipo assim, moleque, doideira, doideira. Era uma gritaria, buzina, não sei o quê. Moleque, é muito foda, pô, Copa do Mundo é muito pica, mano, não tem jeito. Para o Impariuca. Albertina marcou pra Caralho, Itália. fizeram uma cruz no chat, mano. É um sinal, hein? Vamos ganhar. Vamos ganhar. Deus tá com a gente nessa. Romário igualou. Evani também fez o dele. Branco empatou novamente. Rafael defendeu a cobrança de Massaro. Dunga colocou o Brasil na frente. Então tudo estava nos pés do craque italiano Roberto Baggio, que de maneira espetacular isola a bola, acabando com um jejum de 24 anos da seleção brasileira. O que faz Galvão soltar o grito enlouquecidamente de é tetra, criando assim um dos melhores momentos da televisão brasileira. Eu adoraria mostrar pra vocês, mas o trecho tá acusando direitos autorais, então vai ter que ficar só na imaginação mesmo. A imagem já mostrou, né? Vai se botar o óbvio, O né? goleiro da seleção brasileira nas Copas de 1990, 94 e 98. Durante a campanha do Tetra em 94, Galvão Bueno já tinha eternizado o bordão sai que é sua Rafael nas defesas do arqueiro. Mas foi na Copa seguinte, em 98, durante a disputa de pênaltis entre Brasil e eu volto a falar. Na Copa de 98 eles tinham uma parada que o cara fazia o gol e ele assinava o gol. Isso é uma coisa que tinha não só na Globo, né? Isso é comum nas transmissões de futebol. Só que o goleiro nunca ia assinar porra nenhuma, porque o goleiro não faz gol, né? E aí eles colocaram o Tafarel pra assinar porque ele tinha defendido na classificação. Muito foda. Na semis, a frase ficou eternizada de vez na memória de todo brasileiro. Absurdo. Aquela adiantadinha, né? Toma. O gol que o Pelé não fez. Pelé, ao longo de sua carreira, marcou mais de Clássica 20 gols de todas as formas e jeitos possíveis. Por isso se destaca o gol que Pelé não fez. Na estreia da Copa de 70 contra a Tchecoslováquia, o Brasil venceu de forma avassaladora por 4-1. Em determinado momento do jogo, o Brasil rouba a bola no meio do campo. Caralho, agora que eu vi a data, aniversário do meu pai, dia 36. No aniversário de 9 anos do meu pai, o Pelé não fez o gol pra ele. Determinado Aí momento do jogo, o Brasil rouba a bola no meio do campo. E Pelé do círculo central vê o goleiro tcheco adiantado e tenta encobrir. A bola passou a centímetros do travessão e por pouco não entrou. Mas o lance entrou pra história e sempre que algum jogador consegue marcar um gol no meio de O campo, gol que o Pelé não fez. ele fez o gol que Pelé não fez. É claro. O Brasil derrotou o Uruguai por 3-1 nas semifinais da Copa de 70 e seguiu rumo ao tricampeonato. Mas o lance mais lembrado da partida não foi de nenhum gol. Pelé recebeu a bola É o drible de corpo, né? magistral, tirou o goleiro Mazzukiewicz sem encostar na bola, com um drible de corpo. Desequilibrado, ele tenta jogar a bola no contrapé do zagueiro, mas ela sai raspando a trave pra fora. O lance ficou tão folclórico que existem pessoas que acreditam que foi gol, sendo portanto um caso feito Mandela no futebol. Um fator que talvez tenha contribuído para essa memória é que existe um comercial da Volkswagen em que o lance é recriado com a bola em Ah, que eles fazem com esse gol. O gol que você selecionou está na sua concessão. 23 mil. Gol, o carro mais querido do Brasil.
Pô, que inclusive é que o vídeo não tá na metade, né? Eu não sei se ele vai fazer isso. Pô, o famoso vídeo, o Pelé fez primeiro, é absurdo. Pô. Não tem jeito. Que é só mostrando o lance, tipo, tá ligado? Pô, esse vídeo é um esculacho, moleque. É tipo assim, tudo que o vagabundo fez, o Pelé tinha feito, pô. Mas os caras tá falando, mas jogando contra carteira é foda. Irmão, naquela época não existia nada dessas porra, pô. O cara tá ganhando tudo, pô. É doideira, pô. Tá ligado? Pô, hoje em dia é foda, pô. Não tá uma versão de 40 minutos. Não, tem várias versões desse vídeo. Desse tema, né? Só que é doideira, pô. Tipo assim, o cara tava fazendo isso, pô, 70 anos atrás, pô. Por isso que as pessoas que viram jogar na época, o bagulho era de outro planeta, pô. Porque, tipo, o cara fazia coisa que ninguém nunca viu, pô. Tá ligado? Literalmente, ninguém nunca tinha visto. Não tem como desvalorizar isso, cara, pelo amor de Deus, pô. Isso, exatamente, isso porque os jogos não tinham registro, né? Era muito pouco, pô. Tá ligado? Imagina se tivesse um registro de tudo. Quantidade de coisa assombrosa que não teria feito, pô. Olha isso, pô. A bola com peso, tipo, tá ligado? A bola tem o peso de uma criança de 8 anos de idade e o maluco dá o mesmo chapéu com a coxa e foda-se, pô. Tá ligado? Pô. É absurdo, moleque. Os dribles e tudo, tá ligado? É muito doido, pô. Pô, chutezinho no vácuo dele é uma coisa muito usada naquela época, né? Pô. Canetinha, toma. Isso já é nos Estados Unidos, né? Cara, a galera chegando tranquila, né? Pô, moleque, tem um vídeo, não sei se vai mostrar aqui. Pô, mas tipo assim, o Ronaldinho mete 3 chapéu no cara, o Pelé também meteu 3 chapéu no cara. Eu não vou fazer tudo aqui porque senão fudeu, né? Senão o vídeo vai ser só disso. Mas tipo assim, mano, é foda, mano. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, se enfrentavam Argentina e Inglaterra. Os dois países viviam um momento de rivalidade enorme no começo dos anos 80 por conta da Guerra das Malvinas. Essa partida era tratada como outra guerra. A chance dos argentinos darem um troco dos ingleses. Com um clima tenso, o placar teimava em ficar 0 a 0 até os 6 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro da Inglaterra tentou afastar, mas acabou jogando a bola pra dentro da própria área. E Maradona dividiu com o goleiro inglês, que mesmo 20 centímetros mais alto viu a bola morrer no fundo do gol. Isso porque Maradona tocou com a mão e viu a bola morrer no fundo do gol. Isso porque Ah, tá. Maradona Já ia falar, não tava impedido, mas aí foi recuo do zagueiro. tocou com a mão, mas o árbitro não viu. E mesmo com o protesto dos ingleses, validou o lance. A Argentina terminaria classificada com o placar de 2 a 1. E ao ser questionado sobre a jogada, Diego respondeu que marcou um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus, dando origem ao termo com que o lance ficaria conhecido. Ao final do torneio, a Argentina se sagraria bicampeã mundial. Na mesma partida entre a Argentina e a Inglaterra, 4 minutos depois de abrir o placar com a mão, Maradona recebeu a bola na defesa, passou por 3 jogadores de linha ingleses e ainda driblou o goleiro para ampliar a vantagem argentina. 2 a 0. Tudo isso em 10 segundos. Esse gol seria eleito pela FIFA em 2002, após votação online, como o gol do século, o mais bonito da história das Copas. Pô, simplesmente Uruguai e morridinho. Itália lutavam por suas vidas na Morri de partida escada. da Copa de 2014. O jogo valia a classificação para a vaga restante nas oitavas, após a Costa Rica surpreender 3 campeões mundiais no grupo da morte. O jogo estava 0 a 0, resultado que favorecia a Itália. Até que Suárez e Chiellini caem na área. Na hora, aparentemente, apenas uma disputa de espaço normal. Até que o replay mostrou que o Luis Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano. O juiz não viu que o atacante seguiu em campo e viu sua seleção marcar o gol da classificação 5 minutos depois. Apesar de passar ileso durante a partida, a mordida foi o assunto mais comentado do jogo, e a FIFA puniu o atleta com a maior suspensão da história das Copas. 9 jogos fora, além de 4 meses sem poder exercer qualquer atividade no futebol. Ou seja, ele não poderia nem treinar pelo clube que tinha acabado de contratar. A punição foi dura muito pelo fator dele ser reincidente. Não foi a primeira e nem a segunda vez que Suárez mordeu um adversário. O primeiro caso aconteceu no jogo entre Ajax e PSV pelo Campeonato Holandês de 2010. O segundo incidente foi no clássico. Mas é muito doido, pô. Cerca de um ano antes da Copa. Nas 3 ocasiões, Suárez não foi expulso. Sua punição só veio depois do fim da partida. O cara é viciado em morder os adversários, cara. Que loucura isso, moleque. Pô, esse momento também. Na grande final da Copa do Mundo de 2006, Itália e França empatavam em 1 a 1. O jogo muito equilibrado já estava na prorrogação e qualquer erro àquela altura poderia significar a perda do título mais cobiçado do esporte. Foi quando, em uma discussão fora da jogada, o grande astro da seleção francesa, Zidane, se virou e deu uma cabeçada no zagueiro italiano Materazzi, do nada. O juiz não viu, mas após consulta com o quarto árbitro, optou por expulsar o francês. Devido ao vestiário, sua seleção perdeu o título na disputa de pênaltis. Essa foi a última partida da carreira do meio-campista. Durante muito tempo não se soube exatamente o que Materazzi tinha feito para tirar Zidane do sério. Ele queria falar da irmã dele. Nunca tinha acontecido em sua vitoriosa carreira. Segundo Materazzi, o francês teria oferecido a sua camisa e ele respondeu dizendo que preferia a irmã dele. Zidane quase nunca fala sobre o incidente. O Brasil lutava pelo pentacampeonato em 2002, porém muitas dúvidas ainda pairavam sobre aquela equipe. A principal estrela do time, Ronaldo, teve sua convocação extremamente questionada, pois passou a temporada inteira lesionado sem jogar essa foto. antes das semifinais e sofreu uma nova lesão na perna, que poderia enterrar de vez as chances brasileiras. Mas o atacante pretendia jogar mesmo não estando 100%. Para desviar o foco da imprensa, que só falava sobre o problema físico, Ronaldo decidiu fazer o corte de cabelo mais bizarro que ele conseguiu. Ele apareceu pra partida contra a Turquia com o chamado corte cascão, com a cabeça inteira raspada, só deixando o cabelo em um formato de meia lua na parte da testa. E a cortina de fumaça funcionou. Os jornais tiraram o foco de sua lesão e só falavam no seu estilo peculiar. Ronaldo marcou um gol contra a Turquia nas semis e mais 2 na final contra a Alemanha, dando ao Brasil o pentacampeonato mundial como artilheiro da competição. Tais feitos fizeram com que muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente do Brasil, replicassem o corte. Até hoje, né? Desespero de suas mães. Até hoje o Cascão tá vivo, pô. Caraca, isso tudo camada 1, filho. Gol mais rápido da Copa de O gol 2002. mais rápido da história das Copas. Turquia e Coreia do Sul, terceiro lugar. Aos 11 segundos da partida, valendo o terceiro lugar da Copa de 2002 entre Turquia e Coreia do Sul. Os turcos venceram por 3 a 2 e conseguiram sua melhor campanha na história dos mundiais. Pô, esse lance aí também é Uruguai bizarro. e Gana Vai trabalhando no dia, nas né? semifinais da Copa do Mundo de 2010. O Uruguai não se classificava para semifinais desde 1970 e jamais uma seleção africana havia passado da fase de quartas de final de uma Copa. Gana abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, mas o Uruguai igualou na segunda etapa. O tempo regulamentar se encerrou e o jogo foi para prorrogação. Tudo já se encaminhava para os pênaltis, mas no último minuto, após bater na área, Luis Suárez impediu o gol de Gana espalmando a bola em cima da linha, como se fosse um goleiro. O jogador foi E expulso. tipo assim, eu não lembro quem que tava junto com ele, mas também tentou meter a mão na bola. Tipo assim, viado, pô, aqui, ó, tá ligado? Tipo assim, mano, cara, é uma mata-mata de Copa do Mundo, pô. Tu vai tomar um gol eliminado, é mão na bola, pô, não tem o que fazer, cara. Tá ligado? Todo mundo lembra do Suárez porque ele foi quem meteu uma bola, mas o outro tentou também, pô. O jogador foi expulso pelo árbitro e o pênalti foi marcado. Eu dei muito Suárez por causa disso, irmão. Pior que eu vou te falar, eu só odiaria o Suárez por causa disso se fosse o Brasil sendo eliminado. Se é um jogador fazendo isso e fudendo o Brasil, eu também ia ficar puto. Não fudendo o Brasil, irmão, é pegar o regulamento, ó, botar debaixo do braço e já era, pô. Não tem o que fazer, pô. Tipo assim, ele fez um bagulho, tá ligado? Tipo assim, cara, é extraordinário o que ele fez. É inacreditável, assim, é um negócio, pô, tá ligado? Tu impediu o gol e acabou, pô. Ah, mas a bola ia entrar, não entrou. Ponto. Tá ligado? É doideira, pô. Pra Gana, bastava apenas converter o pênalti e Gana estaria nas semifinais. Porém, Asamoah acertou o travessão e desperdiçou a chance. O cara teve a responsabilidade de fazer o gol e perdeu, pô. Do desespero de seus companheiros e pro alívio de Suárez à beira do campo. Na disputa de pênaltis, o Uruguai até perdeu uma, mas Muslera defendeu 2 cobranças e Louco Abreu de cavadinha sacramentou a classificação. É muito foda que nesse momento que o Louco Abreu correu pra bola, nós, brasileiros, além do Louco Abreu, eram os únicos no mundo que saberiam que ele ia fazer isso. O mundo inteiro esperava uma cobrança normal e o Brasil inteiro tava, filho da puta vai cavar. Tá ligado? Só a gente e o Louco Abreu sabia disso, moleque.
É muito doido, pô. Uruguai e o fim do sonho da primeira semifinal africana. Após esse acontecimento, Luiz Soares se tornou o inimigo número 1 do povo de Gana, sendo chamado até de diabo, embora ele sempre tenha dito que não se arrepende e não vai pedir desculpa, tá certo. pois não foi ele que perdeu o pênalti. É isso, pô, tá certo. Jabulani. Entre as várias bolas utilizadas em Copas do Mundo, a que mais ganhou protagonismo foi a da Copa de 2010, a Jabulani. Ela foi extremamente criticada por diversos atletas das mais diversas nacionalidades, sendo comparada a uma bola barata de supermercado ou uma bola de vôlei por ser extremamente imprevisível, mais rápida e fazer curvas quase inexplicáveis, dificultando muito o controle dos jogadores e principalmente dos goleiros. Isso tudo era porque ela era redonda demais. Sim, é meio louco pensar que o que tornava a bola ruim é ela ser redonda, mas o fato dela ser uma esfera quase perfeita fazia com que ela não seguisse uma linha reta e entrasse em crise de movimento mais rápido, alterando sua velocidade e trajetória inesperadamente. Ela foi acusada de ser culpada pelo número de gols extremamente baixo nas primeiras rodadas, ao mesmo tempo que gerou enorme dor de cabeça aos goleiros, sendo disparada a Copa com mais frangos e falhas. A primeira falta bem batida só foi acontecer no jogo 43. Mesmo mais de 15 anos depois, essa bola segue sendo a mais falada da história recente das Copas. Muito foda. Se você Odiava essa porra, mano. Máximo respeito à galera da África do Sul aí, o Waka Waka, tamo junto. Cara, Vuvuzela, eu odiava, viado. Era um inferno, mano. Pô, o jogo inteiro. Se você for assistir qualquer jogo da Copa de 2010 na África do Sul com o volume ligado, você vai ouvir esse barulho de plano de fundo. Esse som nada mais é do que milhares de vuvuzelas, um instrumento de sopro muito característico da cultura sul-africana. Aqui no Brasil é também conhecida pelo nome de corneta. Seu barulho gerou muita controvérsia e em mais de uma oportunidade a FIFA tentou banir o instrumento, temendo que ele fosse usado como arma ou como publicidade não autorizada. Mas a Federação Sul-Africana bateu o pé e defendeu o objeto como parte essencial da cultura futebolística do país, fazendo a FIFA permitir a vuvuzela durante a Copa. Isso não impediu de diversos atletas e treinadores europeus reclamarem do barulho ininterrupto e extremamente chato, dizendo que prejudicava a comunicação dentro do campo e que dava um efeito quase hipnótico de irritação. A UEFA proibiu o uso das vuvuzelas em todas as competições europeias e em vários campeonatos nacionais do velho continente. Outros argumentos em prol da proibição são a possibilidade do instrumento gerar danos auditivos, a proliferação de germes e seu barulho ser desconfortável para animais. Povo, grande. Outro acontecimento marcante da edição de 2010 do Mundial foram as previsões do polvo. Ele foi um polvo pescado na Itália, mas residia em um aquário na Alemanha, que ganhou relevância na Eurocopa de 2008 ao prever os resultados da seleção alemã, acertando 4 dos 6 palpites. A previsão era feita quando, antes dos jogos, Poe era colocado perante duas caixas de mexilhões, cada uma com uma bandeira de uma seleção, e a caixa escolhida para ele se alimentar era interpretada como a previsão do vencedor do confronto. Na Copa de 2010, o polvo melhorou ainda mais seu retrospecto, afinal, acertou todos os 8 resultados. É doideira, pô. Doideira, pô. Teve história de gente que faturou grana altíssima com uma aposta por causa do povo. O povo começou a acertar, toda vez que o povo cravava o palpite, vagabundo botava cascalho, pô. É doideira, viado. É muito doido, pô. Inclusive cravando a eliminação da seleção alemã pra Espanha e o título Quando ele escolheu a seleção da Espanha no confronto contra a Alemanha, todo mundo falou, não, agora ele errou, porque ele ficava na Alemanha, né? E a Espanha passou, pô. E a Alemanha tava jogando bola nessa Copa. Sobre a Holanda. Existia uma teoria de que Paul tinha uma preferência pelas cores da bandeira alemã, afinal, ele escolheu o país em todas as 6 ocasiões em 2008, mas isso não faz sentido, uma vez que a espécie de Paul não enxerga cores, e na Copa ele acabou apostando contra as cores alemãs 2 vezes, uma delas contra a apostante sérvia, e ele acertou as duas. Paul veio a falecer poucos meses depois da Copa, em outubro de 2010, de causas naturais, sem nunca errar um resultado de Copa do Mundo. Absurdo, moleque, absurdo. Esse também é muito foda. Durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2010, surgiu no Twitter uma indignação com os comentários. Gente, vocês que são mais novos, eu lamento vocês não terem vivido a época boa do Twitter, tá ligado? A época em que o Twitter era legal. Do falante narrador brasileiro, Galvão Bueno, que segundo os internautas, não parava de falar por um segundo. O assunto foi tão comentado que chegou à frente topics da plataforma, a lista dos assuntos mais falados do site, fazendo com que alguns gringos vissem e não entendessem o que significava. E aí? Nesse momento vem à tona o lendário personagem da internet brasileira, sim, Sempre o blog não salvo. Ele compartilhou um vídeo institucional em inglês, dizendo que Galvão era uma espécie de ave ameaçada de extinção, e a cada tweet com a frase "cala a boca, Galvão", viraria 10 centavos de doação para a conservação da espécie. Help us save the Galvan birds. Nessa época não tinha não, tá, gente? Cala a boca Galvan is a campaign on Twitter which focuses on spreading the word about Galvan, a very rare kind of bird native to Brazil. Every year, more than 300,000 Galvan birds are killed during carnival parades. Their colorful feathers are sold on black market. Every tweet with Cala a boca Galvan generates a donation of 10 cents to the Galvan Birds Foundation. Esse vídeo gerou confusão entre os não falantes de português que aderiram à hashtag achando que estavam ajudando o pássaro, o que deu ainda mais força para a campanha permanecer nos trending topics do Twitter por mais 14 dias. Um recorde absoluto na plataforma. O termo "cala a boca, Galvão" ficou tão grande que era impossível ignorar, e foi citado no New York Times, no El País, além, é claro, da retratação do próprio Galvão a respeito, que levou do bom humor. Eu tenho um amigo que deve estar morrendo de rir. Onde ele estiver nesse momento, eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom. E é o Ayrton Senna, ele deve estar morrendo de rir. E o Ayrton tinha as orelhas meio grandes assim, ó. Então eu chamava ele de Dumbo. E ele me botou o apelido de papagaio. Então no meio da Fórmula 1 as pessoas ainda me chamam de papagaio. E não é que essa campanha é pra salvar o papagaio, que é o papagaio Galvão. Deveriam chamar de papagaio, sim. Bom, eu tô com o papagaio Galvão no rabo, vou fechar na campanha, vamos em frente. Não, mas é tudo brincadeira. Tinha um joguinho do Cabocla, que o meu filho nunca tem 9 anos, quando eu tinha 5 dias, disse assim: "Pai, caiu sua boca 5 vezes". Eu morri de rir, achei muito engraçado. Faz parte, ele é muito legal. É, pô. Faz parte, muito legal, é. Pô, esse da Suíça também. Deixa eu contar, né? Vai contar A daqui. seleção suíça entrou para a história ao ser a primeira e única equipe a não sofrer gols em uma edição de Copa do Mundo. Ainda Isso assim? se torna ainda mais impressionante ao constatar que eles conseguiram a façanha de serem eliminados sem perder e sem sofrer nenhum gol. Na fase de grupos, passaram na liderança do grupo G, após empatar com a França em 0-0 e bater Togo e Coreia do Sul por 2-0. Nas oitavas de final, ficou no 0-0 com a Ucrânia durante os 120 minutos de bola rolando e a partida foi pros pênaltis. Nas penalidades, o sonho suíço sucumbiu. Eles desperdiçaram as suas 3 cobranças, enquanto a equipe ucraniana não marcou apenas um, avançando para as quartas de final com a vitória por 3-0 nos penais. É que inacreditável, pô. Inimigos do futebol, pô. A seleção brasileira de 1982 é considerada por muitos a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Ficou conhecida pelo estilo de jogo bonito e ofensivo, e despontava como principal favorita para a Copa de 1982. Na fase de grupos, venceram os 3 jogos com relativa tranquilidade, avançando até as quartas de final, onde precisava liderar um triangular com a Argentina e Itália. Com a Itália venceu a Argentina por 2-1 e o Brasil venceu a Argentina por 3-1, o Brasil ia pro jogo decisivo contra os italianos precisando apenas do empate. E não parecia difícil. Afinal, a Itália tinha vencido apenas um jogo naquela Copa e passava por uma grande crise. Só uma tragédia para tirar o Brasil da competição. Porém, quando a bola rolou, a história foi outra. A seleção italiana explorou as deficiências defensivas daquele time e Paulo Rossi, que estava 2 anos sem jogar por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados, marcou os 3 gols da vitória italiana por 3-2. E de forma surpreendente, eliminou a seleção brasileira daquela Copa. Em um dos eventos mais traumáticos pro futebol mundial. Bizarro, Muitos dizem que aquele resultado no estádio do Sarriá foi a morte do futebol bonito e que a partir dali, o jogo defensivo e truncado começou a ser um modo que imperava nos anos seguintes do mundo da bola. E tem um lance no Twitter que as pessoas estão revivendo, que eu já tinha visto, né? Mas muita gente não sabia que era. Todo mundo ainda reclama da camisa rasgada. Não, pô, o lance do Chulapa, pô. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pô, viado, olha isso. Olha o gol que ele perde. Pô, e a bola é do Zico, pô. Tipo assim, tá ligado? Ele tromba aqui, legal. A bola sobra pro Zico, o Zico bota na frente. Vai finalizar, ele toma na frente do Zico. E, pô, é loucura, viado. É doideira, pô.
Em 1966, Inglaterra e Alemanha decidiam a final da Copa do Mundo em Wembley. Ao final dos 90 minutos, a partida estava empatada em 2-2 e a decisão foi para a prorrogação. Aos 11 minutos do tempo extra, o inglês Jeff Rush acertou um potente chute. A bola bateu no travessão e quicou em cima da linha do gol antes da zaga alemã afastar. O árbitro ficou indeciso se a bola tinha entrado ou não, mas após consultar o bandeirinha, ele optou por confirmar o gol e dar vantagem aos donos da casa. Esse gol fantasma obrigou a Alemanha a se expor e no último minuto sofreu o golpe de misericórdia, coroando assim a seleção inglesa com seu primeiro e único campeonato mundial. É loucura, né, mano? Os caras que inventaram o esporte têm um título e o bagulho roubado, pô. Diversas simulações foram realizadas ao longo do tempo, usando todos os tipos de tecnologias de tiratema, e se tornou um consenso de que a bola não cruzou inteiramente a linha, e portanto não foi gol. A única análise que se posicionou diferente disso foi feita pelo canal de TV inglês Sky Sports em 2016. Esse se tornou o mais famoso e polêmico gol fantasma da história do futebol. Confia, a bola cruzou inteira, mas no outro ângulo lá. O termo Wembley Tor, vem do alemão, significa o gol de Wembley. Pô, esse aí também é loucura. 4 anos depois do gol fantasma de Wembley, Inglaterra e Alemanha se reencontravam em um jogo de Copa do Mundo. Dessa vez pelas oitavas de final na África do Sul. Os alemães levavam a melhor e venciam por 2-1, mas a Inglaterra partiu pra cima em busca do empate. Até que aos 38 minutos do primeiro tempo, Lampard acertou um chute que bateu no travessão, ficou dentro do gol antes de bater novamente no travessão e o goleiro o juiz uruguaio Jorge Larionda e seu assistente não assinalaram o gol, pra indignação dos ingleses. E não é que a bola entrou pouco, entrou pra caralho. Mais de 30 centímetros pra dentro do gol. Com seu empate negado, os ingleses perderam o ímpeto e viram a Alemanha ampliar pra 4-1 e ir pras quartas de final com o doce sabor da vingança. Não dá nem pra falar que é vingança totalmente, porque a Alemanha ainda perdeu o título depois, né? Um lance ainda mais absurdo do que em 66. Foi um meio reembolso. A camisa amarela da seleção brasileira é um dos uniformes mais reconhecidos e vencedores da história do futebol mundial, o símbolo nacional mais popular do país. Só que ela não foi sempre amarela. No início, o uniforme da seleção brasileira era inteiramente branco com detalhes azuis. Essa foi a combinação que a seleção brasileira utilizou nas primeiras 4 Copas do Mundo. Porém, após o trauma do Maracanaço, a coisa acabou sobrando até pro uniforme. O conjunto branco ficou com a peste de azarado e foi aposentado. Nunca mais essas cores foram utilizadas em um jogo de Copa do Mundo. Tá na hora da gente trocar de novo então, hein? Se para, tá na hora do uniforme verde. Em 1952, um concurso foi idealizado para escolher o novo uniforme do Brasil no jornal Correio da Manhã. E dentre as mais de 200 propostas, o vencedor foi Aldir Garcia, de apenas 18 anos na época. E assim, nasceu o principal uniforme da história do futebol. A camisa branca do Brasil só voltaria a ser utilizada em um amistoso em 2004 e posteriormente na Copa América de 2019, em comemoração ao centenário do primeiro título da seleção. Certo, em Montenegro. Montenegro foi um país bem curioso que existiu de 2003 a 2006 como sucessor da Iugoslávia. Ele surpreendeu nas eliminatórias europeias e conseguiu a vaga para a Copa de 2006, jogando a Espanha para repescagem e eliminando a Bélgica. Na Copa do Mundo, eles foram sorteados no difícil Essa imagem é absurda. Grupo C, ao lado de Argentina, Holanda e Costa do Marfim. Porém, 6 dias antes da estreia na competição, houve um referendo de independência de Montenegro, separando, portanto, os países e encerrando a união estatal. Ou seja, quando a seleção de Sérvia e Montenegro entrou em campo no dia 11 de junho contra a Holanda, o país não existia mais. E em função disso, o não país fez a pior campanha da competição. Perderam na estreia por 1-0 para a Holanda, levaram uma goleada por 6-0 da Argentina, No famoso jogo do toque me foi. em que Messi marcou seu primeiro gol em Copa do Mundo, e na rodada final levaram uma virada após sair ganhando por 2-0 da Costa do Marfim. Esses 3 jogos foram as últimas vezes em que o hino da Iugoslávia foi oficialmente executado, fortemente vaiado pela torcida e com os próprios jogadores decidindo não cantar. Apesar da seleção ser sérvia e Montenegro, dentre os 23 jogadores que foram pra Copa, apenas 2 eram montenegrinos. O único titular era o goleiro. O resto do elenco era formado por sérvios. Durante o período de preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo de 2014, surgiram diversos protestos e campanhas contrárias à realização do evento no país. Diversos movimentos sociais organizaram passeadas e manifestações nas capitais onde seriam realizados os jogos, criticando os altos gastos governamentais com a Copa, em detrimento dos baixos investimentos em serviços públicos, que estavam cada vez mais prateados. Os protestos ainda reivindicavam políticas de moradia, o fim da militarização urbana e violência policial. Nessa época, emergiu no Brasil os chamados Black Blocs, uma tática capitalista caracterizada por suas roupas e máscaras pretas, Eu lembro que disso, realizavam né? ataques Não, vai ter Copa. a corporações multinacionais e ao governo. Os manifestantes tinham grande apoio popular e a menos de 2 meses da Copa, pesquisas indicavam que menos da metade dos brasileiros concordavam com a realização do torneio no país. E 55% dos entrevistados acreditavam que o evento traria mais mal do que bem aos brasileiros. Apesar de tudo isso, o torneio aconteceu normalmente e com o passar do tempo, a opinião pública se reverteu de forma favorável a ele. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, França e Irlanda ficaram em segundo lugar dos grupos. Por isso, elas foram para Henry. e se quisessem as passagens para a África do Sul, teriam que vencer a outra. O jogo de ida foi vencido pelos franceses por 1-0, mas na volta os irlandeses deram o troco e venceram pelo mesmo placar. Com o agregado empatado, o jogo foi para prorrogação e em uma cobrança de falta da intermediária, Henry dominou a bola dando 2 toques com a mão e cruzou para Galas marcar de cabeça o gol de empate. O árbitro não viu o toque intencional e mesmo com os eloquentes protestos dos irlandeses, manteve o gol, que dava à França a vaga na Copa do Mundo e eliminava a Irlanda. Após o incidente, a Federação Irlandesa e o governo do país pediram à FIFA que o jogo fosse anulado e rejogado. No entanto, a Irlanda fosse autorizada a entrar na Copa do Mundo, abrindo uma 33ª vaga, mas a FIFA rejeitou os pedidos. Henry cogitou até se aposentar da seleção por conta das reações ao jogo. Admitiu que dominou a bola com a mão e chegou a dizer ser favorável ao jogo ser anulado. O árbitro também cogitou a aposentadoria. Os donos da rede Pizza Hut prometeram pizzas grátis para cada gol sofrido pela seleção francesa na Copa. E talvez essa ideia tenha trazido um razoável prejuízo aos estabelecimentos. Após a classificação, É foda que a bola não dá uma batidinha na mão. Ela bate na mão dele, vai sair e ele meio que traz ela pra dentro, tá ligado? Ela dá uma batida sem querer na mão dele e aí quando vai sair ele, opa, tá ligado? no conturbado da Absurdo, Copa, a França foi sorteada no grupo A, ao lado dos anfitriões, do México e do Uruguai. Depois de empatar com o Uruguai na estreia, os franceses enfrentavam o México. No intervalo desse jogo, ainda em 0-0, a Anelka teve uma discussão bem acalorada com o Raymond Domenech, com ofensas e xingamentos bem graves no momento em que o treinador sacou do jogo. No segundo tempo, o México fez 2-0 e derrotou os franceses. Mas o pior ainda estava por vir. Todos os jornais franceses no dia seguinte repercutiam a discussão entre a Anelka e o treinador, que alguém do vestiário vazou. A Anelka se recusou a pedir desculpas e por isso foi mandado de volta pra França, expulso da delegação. Essa decisão desagradou muito os outros atletas, que organizaram uma greve e se recusaram a treinar no dia seguinte. Eles chegaram de ônibus no CT, atenderam os fãs e voltaram pro ônibus. Essa atitude provocou desgaste com diversos ex-jogadores e até com políticos no país, em um ponto que até o próprio presidente estava tentando lidar com a situação. Com a seleção no olho do furacão, eles ainda tinham que enfrentar os donos da casa e não dependiam mais de si para classificar. E obviamente, o resultado não poderia ser outro. Foram derrotados novamente por 2-1 e todos voltaram para casa bem mais cedo do que o planejado. Alguns dos jogadores mais influentes daquele elenco foram punidos pelo comitê de disciplina da federação. Além de Anelka, que pegou um gancho de 18 jogos fora da seleção nacional, teve o capitão Evra fora por 5 jogos, Ribéry por 3 e Tulala por 1. Gol de ouro. Se falar Nas da Copas de Coreia... 1998 e 2002, a FIFA adotou a regra do gol de ouro, ou seja, após uma partida eliminatória terminar empatada, seriam adicionados 2 tempos de 15 minutos, conhecidos como prorrogação. A diferença é que se alguma equipe marcasse o gol durante esse período, o jogo seria encerrado imediatamente e a vitória iria pro time que marcou. 4 jogos foram decididos por essa regra. A França Eu queria um golzinho de ouro em 2022. eliminou o Paraguai em 98. Em 2002, Senegal eliminou a Suécia, a Coreia do Sul eliminou a Itália e a Turquia eliminou o Senegal. Essa regra foi feita pensando em incentivar as equipes a serem ofensivas e aumentar a emoção. Só que o efeito acabou sendo exatamente o contrário na prática. As seleções acabavam jogando a prorrogação com uma postura muito defensiva, temendo sofrer o gol decisivo. Por isso, essa regra só durou por 2 edições. A expressão elefantes brancos se refere a projetos públicos ou construções caríssimas, mas que acabam sendo subutilizadas e possuem um custo de manutenção altíssimo, o que as torna inúteis. No caso da Copa do Mundo, estamos falando de estádios e arenas carérrimas que após o período da competição acabam sendo mais utilizadas e ficam apodrecendo e apenas gerando dívidas e mais custos a troco de nada. A Copa que mais gerou elefantes brancos pro seu país possivelmente foi a da África do Sul, que apenas um ou outro estádio recebe partidas de futebol com frequência e os outros vivem de jogos de rugby, feiras, casamentos, qualquer coisa que amenize o grande prejuízo que é manter as estruturas. Não precisamos ir muito longe para ver exemplos desse tipo. A Copa aqui no Brasil deixou de herança alguns elefantes brancos. Por exemplo, a Arena Pantanal acabou ganhando utilidade com o Cuiabá nas divisões de ensino do futebol brasileiro. Da mesma forma que a Arena da Amazônia com Manaus e mais recentemente mas fora elas, basta ver o desespero que é para mandar jogos lá no Mané Garrincha, em Brasília, tem também a Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte e principalmente a Arena Pernambuco.
pouco, que é a mais inexplicável, sendo localizada longe do centro, no meio do mais absoluto nada, e com os 3 grandes clubes do estado já tendo seus estádios muito bem estabelecidos. A FIFA tem explorado medidas para evitar esse tipo de obra. Por exemplo, na Copa do Catar fizeram um estádio que foi completamente desmontado após o final da competição. Filó foi o primeiro jogador brasileiro a ser campeão da Copa do Mundo. Após uma boa passagem pela Lazio, ele chamou a atenção da seleção italiana e estava recrutando descendentes ao redor do mundo para reforçar sua seleção. E sendo considerado um cidadão italiano por ser filho de mãe italiana, Filó esteve no grupo campeão mundial com a Itália em 1934. Ele entrou em campo apenas no primeiro jogo, a goleada por 7-1 sobre os Estados Unidos. Filó. Itália e Alemanha se enfrentavam por uma vaga na final da Copa do Mundo de 1970. Essa partida entraria para a história como o jogo do século. Os italianos começaram pressionando e conseguiram abrir o marcador logo aos 8 minutos. O placar continuou assim por boa parte do jogo. A Alemanha partiu para cima, mas não conseguia ser efetiva. Teve uma bola na trave e 2 salvas em cima da linha pela defesa italiana. Uma delas nessa entregada absurda do goleiro italiano. Quando o jogo já se encaminhava pro fim, no apagar das luzes, a Alemanha consegue o gol de empate no último lance e leva o jogo para prorrogação. E foi aí que essa partida ganhou contornos históricos. Ainda no segundo tempo, o alemão Franz Beckenbauer tinha sofrido uma falta na entrada da área. Só que ele continuava sentindo muita dor. Foi quando o médico chegou à conclusão que o atleta tinha deslocado o ombro. Só que a seleção já tinha feito as 2 substituições permitidas. Então, para não deixar seus companheiros com um a menos, ele optou por jogar a prorrogação com o braço imobilizado. Logo nos primeiros minutos do tempo extra, a zaga italiana se embanana toda e a bola entra de mansinho para deixar a Alemanha em vantagem pela primeira vez no jogo. Mas não por muito tempo, porque 4 minutos depois foi a vez da defesa alemã retribuir o favor e entregar o gol de empate. Ainda antes do fim da primeira parte da prorrogação, em um contra-ataque, os italianos retomaram a liderança. Não perca a conta, está 3-2. No segundo tempo, Gerd Müller empatou novamente o jogo para a Alemanha, de cabeça após cobrança de escanteio. Só que enquanto a transmissão ao vivo passava o replay, os italianos deram a saída de bola e rapidamente marcaram o quarto gol, aquele que seria o gol da vitória e da classificação. Foram 7 gols, sendo 5 deles nos 30 minutos da prorrogação, o que rendeu a placa do Estádio Azteca como o jogo do século. E a Itália meio fez tudo isso para acabar tomando 4 do Brasil no final. E toma Você quadrado mais. provavelmente já se deparou com algum vídeo da seleção brasileira de 2006 no Twitter ou no Instagram com a legenda de aura ou qualquer coisa do tipo. Vai tomar no cu. E de fato, poucas seleções na história tinham jogadores tão habilidosos quanto o Brasil de 2006. Em particular, se destacava o ataque formado pelo chamado Quadrado Mágico, composto por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Ronaldo. As expectativas não podiam ser maiores quando na Copa das Confederações o Brasil foi campeão amassando a Argentina por 4-1 na final e sem Ronaldo, que optou por não jogar a competição para se preparar para a Copa. Porém, como já dito, a Copa das Confederações só serve para iludir. E na hora H, a seleção fez jogos extremamente medíocres. Passou seu grupo pelas oitavas de final porque enfrentou adversários muito fracos. Cara, eu não sei se vocês que são mais novos não viram jogos, já fizeram o exercício de reassistir. Eu não posso fazer isso aqui na live porque senão daria merda. Cara, vocês não aguentariam ver os jogos. Ia ser um bagulho assim, ó, insuportável, mano. Mas vagabundo ver o Brasil ganhando de 4-1, 3-0. Mano, não, isso aí é falácia, mano. É horrível, mano. É horrível, mano. O único jogo bom do Brasil é Brasil e Japão e o time era misto. Na primeira seleção forte, Todos os outros jogos, todos os 4 jogos que o Brasil fez com a seleção dita titular, os jogos são horríveis, mano. teve pela frente, a França acabou. Quer, ó, tipo assim, ó, quer um parâmetro? Pra você que é mais novo, quer um parâmetro? Era o mesmo desespero de quando a gente assistiu os jogos da primeira fase na Copa de 18 e na Copa de 22. Que você fala, caralho, não vai acontecer nada. Que porra é essa, mano? Era a mesma coisa. Com a diferença de que naquela época tinha Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Eliminada. Aqui cumpre a troca de Robinho por Ronaldo, a preparação em Vélez, ou os laterais. Enfim, motivos não faltam. Fato é que essa seleção de 2006 nunca foi tão forte em campo quanto no papel. No jogo da eliminação pra França em 2006... Pô, será que... Deixa eu ver. Pô, eu não sei se esse é o estádio do lugar, tipo, perto de onde eu vou estar. Eu acho que não. Não sei. Deve ter mais de um estádio, né? O time brasileiro pouco ameaçou a meta francesa. Nos 11 minutos do segundo tempo, Zidane cobrou falta na lateral e encontrou Henry completamente sozinho na área brasileira para marcar o gol que eliminaria os atuais campeões do mundo. A marcação inexistente no autor do gol foi o que mais chamou a atenção do lance. Completamente Começou sozinho. a colocar a culpa no atleta mais próximo. Começou a se dizer que Roberto Carlos deixou de marcar Henry porque estava arrumando o meião. E a imagem realmente mostrava o atleta inclinado com as mãos no joelho. Essa quantidade de jogador da França invadindo na área e o Brasil em cima da linha. Sem dar nenhum indício que precisava marcar alguém. A grande repercussão desse lance acabou gerando a aposentadoria do lateral com a camisa amarelinha. Ele se defendeu e disse que não deveria estar marcando ninguém. Afinal, ele tinha 1,68 de altura e, portanto, nenhuma chance de ganhar pelo alto. Ainda mais marcando Henry com 20 centímetros a mais. O problema, segundo ele, foi de uma jogada de linha de impedimento que não foi bem executada. Mesmo a versão do lateral fazendo mais sentido, a história do meião pegou e entrou pra sempre no folclore do futebol brasileiro. A acusação do meião geralmente é atribuída ao Galvão Bueno. Porém, apesar da relevância dessa história, não existem trechos disponíveis na internet desse Brasil e França, onde Galvão menciona Roberto Carlos mexendo no meião como culpado pelo gol. Se olharmos a análise de pós-jogo, Galvão é inclusive bem razoável com a situação e não coloca a culpa diretamente no atleta. Em 98 não tem um acidente, pô. Não, em 98 o Roberto vai pra afastar a bola contra a Dinamarca, só que ele tenta afastar a bola mandando uma bicicleta. Aí ele erra a bicicleta e tem o gol do lado. Vale também dizer que a gente de Roberto Carlos com o narrador é antiga. Na Copa de 98, o lateral. Ele tenta enfeitar o lance, gera o escanteio e sai o primeiro gol. Ao ser o escanteio que originou o primeiro gol da França na decisão. E Galvão foi bem duro nas críticas. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. Não é lugar de gracinha e de malabarismo. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou um escanteio. O que aconteceu? Cabeça de Zidane, bola no chão, gol da França. França 1-0. 4 anos depois do gol de mão de Maradona contra a Inglaterra, a Argentina chegava à Copa de 1990 como atual campeã do mundo. Apesar das expectativas, nossos irmãos começaram mal e perderam na estreia para Camarões, precisando se recuperar frente à União Soviética. Logo no começo do jogo, quando a partida estava 0-0, em cobrança de escanteio, os soviéticos iriam abrir o placar, mas Maradona na primeira trave com a mão evita o gol. O juiz novamente não vê regularidade e a Argentina sairia vencedora por 2-0. Essa vitória se mostrou fundamental, pois com o empate na última rodada, a seleção argentina se classificou como terceira colocada do grupo e terminaria quase vencendo a Copa, perdendo apenas na decisão para a Alemanha. É muito doido isso. A Austrália, como todos nós sabemos, é um país da Oceania. Talvez, se você não for muito bom em geografia, seja um dos únicos que você conhece lá. Apesar disso, a seleção não disputa as eliminatórias com seus vizinhos. Desde 2005, a Austrália decidiu abandonar a Confederação da Oceania para se juntar à Confederação Asiática, buscando disputar competições em nível mais alto. Afinal, praticamente todas as seleções da Oceania são amadoras e também maiores chances de jogar a Copa do Mundo, pois os asiáticos possuem vagas diretas, enquanto o vencedor da Oceania ainda tinha que passar por uma repescagem para aí sim disputar a Copa. E na prática isso se tornou extremamente efetivo. Afinal, o país que só tinha jogado a Copa em 1974 se tornou presença frequente na competição, tendo participado de todas as edições depois de 2006, o que ainda por cima trouxe mais visibilidade para os seus jogadores. O uso de cartões no futebol se deu na edição de 1970 da Copa do Mundo. Eles foram introduzidos para superar barreiras de idioma e as decisões do árbitro ficarem mais claras tanto ao público. Caralho, isso aí eu sabia. Afinal, era bem difícil um árbitro escocês se comunicar em um Paraguai e Suécia disputado no Brasil, por exemplo. A ideia veio do árbitro inglês Ken Aspel. Após a partida das quartas de final da Copa de 66 entre Argentina e Inglaterra, o juiz expulsou o capitão da seleção argentina sinalizando com um indicador. Porém, ele não entendia o que o juiz queria dizer e só depois de muito tempo foi convencido a deixar o peão. E isso fez o árbitro pensar em uma forma universal de sinalizar esse tipo de advertência. Foi então que, inspirado nos sinais de trânsito, foi idealizado o cartão amarelo para infrações com advertência e vermelho para a expulsão. A FIFA decidiu testar o conceito da Copa de 70 e com sucesso o implementou de forma definitiva. O primeiro cartão amarelo seria aplicado ao soviético Sachanin na abertura da Copa de 70. Já o primeiro cartão vermelho só seria dado na Copa de 64, ao chileno Carlos Nasseri.
Ao longo da história quase centenária da Copa do Mundo, houveram muitas mudanças pelo globo. No total, 7 países que já jogaram Copas não existem mais. Eu fiz um vídeo sobre isso há 4 anos atrás, mas eu vou dar um resumo aqui porque ele é meio antigo. Foram eles a Iugoslávia, que se dividiu em 7 países diferentes nos Balcãs, após um longo processo de guerras e disputas. A Sérvia e Montenegro, que até certo ponto era o que restava da antiga Iugoslávia e já foi explicada nesse iceberg. A Tchecoslováquia, que se dividiu pacificamente entre Tchequia e Eslováquia, como o nome sugere. A União Soviética se desmembrou em 15 repúblicas independentes. A Alemanha Oriental, que se unificou com a Ocidental e se tornou um só país. O Zaire, que anos depois disso passaram a se chamar República Democrática do Congo. E as Índias Orientais Neerlandesas, que participaram da Copa ainda como uma colônia holandesa e depois da independência passaram a ser a Indonésia. Nesses casos, existe uma seleção que herda os recordes, estatísticas e títulos. A única exceção é a Alemanha Oriental, que não tem um herdeiro de fato, pois a Alemanha ficou com o histórico da Alemanha Ocidental. E uma só seleção não pode disputar a Copa 2 vezes. E as duas Alemanhas disputaram em 74. Preguinho. Preguinho foi o primeiro capitão e primeiro jogador a marcar um gol pela seleção brasileira em Copas do Mundo, contra a Iugoslávia, na derrota por 2-1. Jogador do Fluminense, a curiosidade principal é que Preguinho era atleta de 10 modalidades diferentes, das quais por 8 delas ele foi campeão. São elas: futebol, natação, remo, polo aquático, Caralho! atletismo, Basquete que foi? sobre patins e tênis de mesa. Caralho, mano. Argentina e Nigéria é um jogo que parece acontecer em toda a Copa do Mundo. Impressionante como a seleção da Nigéria atrai a seleção argentina. Os nigerianos jogaram 6 Copas do Mundo, e em 5 delas caíram no mesmo grupo da Argentina. A única vez que isso não aconteceu foi em 98, mas em 94, 2002, 2010, 14 e 18, Nigéria e Argentina foram sorteadas lado a lado na fase de grupos. Além de ser um dado muito curioso, o que mais chama atenção é que foram todas em um espaço muito curto de tempo. O retrospecto é catastrófico. A Argentina venceu absolutamente todos esses confrontos. Putz, isso aí. Esse tópico se refere a um cântico da torcida inglesa criado em 1996. Cara, não tem coisa. Cara, pior do que alguém arrogante é uma pessoa ruim arrogante, pô. Quando o cara é bom e é arrogante, não tem o que falar, o cara é foda. Quando é uma merda e é arrogante, vai tomar no cu, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, a seleção inglesa, caralho, viado, tipo, os caras inventaram um bagulho, tem um título roubado e os caras estavam nesse desespero do It's Coming Home, pô. Eu já falei, cara, época de Copa do Mundo é época de ofender inglês no Twitter. Ponto. É época de fazer os caras ficar malucos da cabeça. O primeiro It's Coming Home é vampetaço no cara, pô. O cara sair da rede social. Não tem o que falar, pô. It's Coming Home, vampetaço nele. Tem que tirar o cara da rede social, pô. Tomar no cu não é ninguém, cara. Pelo amor de Deus, pô. Pô, vem no sapatinho, vem na mãe, vem devagar, pô. Caralho, vai tomar no cu, pô. Aí se Joy, isso, cara? a banda britânica The Lightning Seeds lançou a música Three Lions, em referência ao escudo da seleção inglesa. A frase It's Coming Home diz respeito ao país estar finalmente sediando o torneio de futebol. O último havia sido a Copa de 66. Porém, com o tempo, a frase acabou ganhando outro significado. Como se a taça estivesse voltando pro país que criou o futebol. Só que com os constantes fracassos do English Team em conquistar basicamente qualquer troféu, a música acabou ganhando uma conotação negativa e a frase é usada para zoar os torcedores. O único título conquistado pela seleção inglesa segue sendo a Copa do Mundo de 1966. Roubado. Vai tomar no cu, uma vergonha, pô. Uma vergonha, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. É um pecado a Inglaterra ter esse título e a Holanda não ter, pô. Pelo amor de Deus, cara. Tinha que ter nenhum título, pô. A final da primeira Copa do Mundo foi entre Uruguai e Argentina. Porém, as duas equipes não conseguiram entrar em consenso sobre a bola que a partida seria disputada. Os argentinos queriam utilizar o Cada dia uma bola, que era ligeiramente menor e mais leve do que o modelo T dos uruguaios. A única forma de resolver o impasse foi que os times concordassem em usar cada bola em um dos tempos do jogo. E assim foi feito. Por meio de um sorteio ficou decidido que o primeiro tempo seria jogado com a bola argentina e a segunda etapa com a Uruguai. No final, as bolas realmente fizeram diferença. A Argentina saiu vencendo no primeiro tempo por 2-1, mas quando a bola foi trocada, o Uruguai virou para 4-2 e se sagrou o primeiro campeão da Copa do Mundo. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, Saiu muito foda. Eu fosse pra Costa Rica aí. E o relógio já marcava os acréscimos do fim da prorrogação. Iríamos pros pênaltis. Nesse momento, sobe a placa de substituição e o mundo inteiro se surpreende quando o técnico Luiz Van Gaal tira o seu goleiro titular Silasen para colocar o reserva Tim Krul. Não havia nenhum indicativo de lesão e nem o substituído compreendeu. Silasen entrou no banco, chutando a água, muito chateado, revoltado com a substituição do Luiz Van Gaal. Poucos minutos depois, tudo seria justificado, pois Krul defendeu 2 pênaltis e classificou a Holanda nas semifinais. Apenas Van Gaal e o goleiro reserva sabiam dessa ideia. O que torna tudo ainda mais bizarro é que Krul era o terceiro goleiro e só tinha defendido 2 dos últimos 20 pênaltis batidos contra ele. O segundo reserva, Vorm, tinha aproveitamento melhor. O titular, no entanto, nunca tinha defendido um pênalti na carreira. Van Gaal confirmou que seu plano foi mais uma jogada psicológica e ele optou por Krul por ele ser mais alto e com mais envergadura. Simples assim. No jogo seguinte, a Holanda enfrentou a Argentina nas semifinais e o roteiro se desenhava de forma semelhante. Porém, dessa vez, Van Gaal já tinha gasto todas as suas substituições e o goleiro não foi trocado. Resultado, a Argentina vence os pênaltis com o goleiro Silasen não defendendo nenhuma coisa. Absurdo. Só pegaria o primeiro pênalti na carreira em 2019. Essa ousadia de Van Gaal inspirou outra substituição de goleiros para as penalidades. Na repescagem contra o Peru, o técnico australiano tirou o capitão e do Ryan para colocar o desconhecido Redmayne. O resultado foi o goleiro dançarino defendendo uma cobrança e classificando sua nação para a Copa. E teve a tentativa lá do Kepa, né? Só que ele recusou sair. Pela fase de grupos da Copa de 1970, Não foi Brasil e a Copa, Inglaterra lutavam. Quando aos 10 minutos de jogo, Jairzinho cruza pra Pelé, que aqui na roupa cabeceava no chão, mas o goleiro Gordon Banks opera um milagre e consegue desviar a bola do escanteio. O relato de todos os Primeiro jogadores gordão teve certeza que a bola iria entrar no momento em que Pelé cabeceou. O próprio rei não acreditou que o inglês tinha alcançado a bola. Devido à enorme dificuldade e à velocidade do lance, essa ficou conhecida como a defesa do século e é muito referenciada como a maior defesa da história do futebol. O Brasil até consegue marcar seu gol e vencer o segundo tempo por 1-0, mas o lance mais marcante da partida e da vida do goleiro é a defesa na cabeçada de Pelé. Fica a curiosidade que ambos se tornaram grandes amigos e esse lance foi o começo de toda essa amizade. Maneiro. Em 2030, a Copa do Mundo será falou sobre isso, 6 países. Isso porque as sedes principais serão Portugal, Espanha e Marrocos. merda, Porém, os jogos de estreia das seleções de Uruguai, Paraguai e Argentina serão disputados em seus respectivos países como homenagem ao centenário da primeira edição da Copa do Mundo. Dessa forma, o torneio terá 6 sedes e será o primeiro a acontecer simultaneamente em 3 continentes distintos. Uruguai, Paraguai e Argentina tentaram uma candidatura conjunta, com o argumento de comemorar o centenário. Porém, a candidatura Espanha, Marrocos e Portugal era a mais forte nos bastidores e a FIFA optou por fazer esse puxadinho no começo do torneio para não desagradar nenhuma das É só fazer logo o bagulho aqui e acabou, pô. federações. Mas aí você deve fazer o questionamento lógico. Se a primeira Copa foi disputada no Uruguai, vencida pelo Uruguai, da onde surgiram a Argentina e Paraguai? A Argentina ainda teve uma participação importante no Mundial de 30, sendo a vice-campeã, mas o Paraguai nada fez além de ser eliminado. Mas aí divide o trabalho, né? Faz parte. Os também sul-americanos, Peru, Bolívia, Chile e até o Brasil. E outro detalhe é que o Chile também fazia parte desse projeto. Era uma candidatura quádrupla. Mas sabe-se lá por quê? Ele acabou ficando esquecido nesse meio tempo e o Paraguai acabou indo. Talvez porque o presidente da Conmebol seja paraguaio, ou talvez porque a sede da Conmebol seja no Paraguai. Não, eles não fariam isso. Durante a fase de grupos da Copa de 2018, pelo grupo H, Senegal e Japão empataram com 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota marcada. Como empataram entre si, ambos marcaram 4 e sofreram 4 gols. O único critério de desempate que os diferenciava era os pontos de fair play, ou seja, os cartões amarelos. Como o Senegal levou 6 cartões e o Japão 4, os japoneses ficaram com a vaga e os senegaleses voltaram para casa, se tornando assim a primeira seleção a ser eliminada de um mundial por cartões amarelos. Fica a curiosidade que Niang, autor do gol da vitória senegalesa contra a Polônia, acabou posteriormente se tornando o culpado pela eliminação, pois nos jogos seguintes levou 2 cartões amarelos, que eram exatamente a diferença entre o seu país e o Japão. Caso não tivesse sido divertido, ambos teriam 4 cartões e a vaga seria decidida em sorteio. Isso tudo pro Japão ensaiar aqui e eliminar a Bélgica e depois tacar os caras no nosso caminho. Safados. O milagre de Berna é a forma com que ficou conhecida a final da Copa do Mundo de 1954, entre a Alemanha Ocidental e a Hungria. A seleção húngara era a melhor seleção do mundo naquele começo dos anos 50. Estava mais de 30 jogos invicta e na fase de grupos tinha goleado essa mesma Alemanha por 8-3. Vale dizer que a Alemanha poupou alguns de seus atletas, o que não muda o fato de que eles levaram 8, que o destino que essas duas equipes se reencontrassem na grande final do campeonato. Sob forte chuva, a seleção húngara confirmava seu favoritismo e busca dar o placar logo aos 6 minutos. 2 minutos depois, o goleiro alemão se enrolou com a bola e a Hungria ampliou. O massacre da primeira fase parecia que se repetiria, mas no lance seguinte a Alemanha voltou pro jogo e diminuiu para 2-1. Menos de 10 minutos depois, ela foi buscar um empate, 2-2. O super time da Hungria tentava retomar o controle, mas a bola não entrava. Faltando 6 minutos pro fim, a Alemanha, em sua estocada final, marca o gol do título que era tido como impossível. E até então a melhor seleção do mundo era derrotada. O time húngaro dominou todas as estatísticas, menos o número de gols marcados.
Imediatamente Sim, sim. após a partida, surgiram rumores de que a seleção alemã havia usado substâncias para melhorar o desempenho, mas isso é assunto que eu toco mais à frente. Antes do apito inicial da partida entre Brasil e Peru, Pelé se abaixa para lentamente amarrar suas chuteiras da Puma, sendo registrado por câmeras de transmissão do mundo todo. Afinal, aquela foi a primeira Copa transmitida ao vivo. O rei recebeu $120 mil para fazer isso, cerca de 5 milhões de reais no dinheiro de hoje. Essa ação também reacendeu a guerra entre Adidas e Puma. As marcas fundadas por irmãos tinham um acordo de não patrocinar Pelé, pois a inflação nos custos poderia causar falência de ambas. Mas a ousadia da Puma para quebrar o trato foi que consolidou a marca como uma gigante do material esportivo. Caralho. Hoje em dia já virou moda, né? Hoje em dia, que tem jogador amarrando chuteira. Após a conquista do pentacampeonato mundial no Japão, os jogadores da seleção brasileira seriam homenageados no Palácio do Planalto assim que voltassem ao país. Porém, alguns deles acabaram bebendo um pouco além da conta na viagem de volta, e o consumo de bebidas alcoólicas em elevadas altitudes acaba tendo seu efeito intensificado. E, portanto, alguns atletas estavam levemente alcoolizados no momento da cerimônia. Vampeta, após receber sua medalha do presidente Fernando Henrique, deixou seus pensamentos intrusivos ganharem e desceu a rampa do Palácio do Planalto dando cambalhotas de tanta alegria. Caralho. Bom, rapaziada, a parte 1 vai Pô, ficar... grande vídeo, mano. Pô, é inacreditável como o canal do nosso amigo História do Futebol é muito foda. Ele é muito pica, mano. Ele é absurdo mesmo, não tem jeito. E essa é a parte 1, né? Ainda tem a parte 2 e a parte 3. Temos que aguardar as próximas agora. Viado, absurdo, velho. 1h40 de react passou voando. Parecia que passou meia hora, pô. O vídeo dele é muito bom, pô. Pô, quando foi o último vídeo dele antes desse? 3 meses, mano. O maluco ficou 3 meses fazendo esse vídeo. Caralho, viado. Já que vocês falaram, eu vou ver esse Eu vídeo. estava casualmente jogando PES 2011 quando uma coisa me chamou a atenção. Ué, que estranho. Eu imaginei que fosse uma versão antiga do escudo, mas eu não consegui encontrar nada na internet. E eu pesquisei em espanhol, em inglês, em mandarim, nada. Bom, tudo bem. Daí eu fiz o que qualquer pessoa normal faria e tentei seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas aí eu percebi uma coisa. Nem o próprio uniforme do time do jogo usava esse escudo. E isso foi a gota d'água. Hoje tem pesadelo? Tem sim, paizão. Depois desse vídeo que eu vou ver. É que eu já ia ver agora, mas como falaram que esse vídeo é foda, aí eu vou ver agora, entendeu? Mas quando acabar esse vídeo eu vou ver o pesadelo. O escudo perdido do Junior Barranquilla. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei meu primeiro videogame de futebol, o PES 2012. Como toda criança, eu fui instantaneamente procurar meu time pra ganhar todos os campeonatos do mundo e descontar minha raiva dos meus rivais. Só que eu sou São Paulino e o meu time não tava lá no PES 2012. Em 2010, o São Paulo investiu todas as suas forças na Libertadores, falhou e conseguiu só um nono lugar no Campeonato Brasileiro, ficando de fora, portanto, da Copa Libertadores de 2011 e, por consequência, do PES 12, porque não tinha Campeonato Brasileiro licenciado. Ok, não tem meu time no jogo. Aí eu podia escolher o Barcelona, o Real Madrid. Cara, que eu imaginava ele completamente diferente. Quando as pessoas que não aparecem, tipo, a cabeça explode. Mas não era isso que eu queria. Eu queria jogar a Libertadores. Então, eu precisava escolher um time pra adotar. E foi aí que eu me deparei com o possante Junior Barranquilla. Eu não sei o que me atraiu nele, mas eu gostei e foi instantâneo. Júnior. Talvez o simpático patrocínio da marca de macarrão La Muñeca. Eu ia falar isso agora, pô. Tu tem que respeitar o Pastas La Muñeca. Grande no centro da camisa. Lembro muito bem que o primeiro gol foi marcado pelo camisa 10 e capitão Giovanni Hernandes, e depois eu vim descobrir que bate pênalti sem tomar distância. Um personagem fascinante. O goleiro do time era Sebastião Vieira, que anos depois ganhou o apelido de Rogério Ceni uruguaio por fazer gols de falta e pênalti. No ataque do time tinha ainda o jovem artilheiro colombiano Olha Carlos vaca, Vaca, que anos depois faria carreira no velho continente. Ou seja, eu sem querer acabei escolhendo um dos times mais legais do PES 2012. E então, 13 anos depois, embriagado pela minha nostalgia, lá fui eu baixar o PES 2012 de maneira completamente ilícita. Mas se você tá atento no vídeo, você sabe que eu falei lá no começo que eu tava jogando PES 2011. Então, eu mudei de ideia no meio do caminho e decidi jogar o 11 porque lá tem o São Paulo, eu poderia fazer os meus gols de falta com o Rogério Ceni de verdade, e também porque eu gosto mais da rede do PES 2011. Aí. Sim, esse é um detalhe muito importante pra mim. Aí. E foi no menu do PES 2011 que eu notei que o escudo do Júnior Barranquilla era diferente do que eu conhecia, que era da versão posterior do jogo, que é o que aparece no Google e que o clube usa no uniforme. E assim eu acabei caindo em um dos maiores mistérios do futebol sul-americano. O meu primeiro passo foi printar a tela de seleção de time e a partir dela vetorizar essa versão do escudo do Júnior Barranquilla. Caralho, Agora que temos o logo em qualidade, dá pra ver que as diferenças dessa versão pra outra são sutis a ponto de passar batido. Mas quando colocadas lado a lado, dá pra ver que são bem diferentes. A grande diferença é na parte azul ali de cima. No logo do PES 2011, ela funciona como um chapeuzinho, estando acima do escudo, completamente separado do restante. Enquanto no logo da direita, essa parte azul envolve todo o resto e fica como uma bola Tem uma estrela a mais. dos elementos do logo. Outro item Ganhou da de outro. são as estrelas. No PES 2011, haviam 5 estrelas no chapeuzinho do Júnior, enquanto no 2012 são 6. Isso porque o Júnior adiciona uma estrela pra cada título colombiano Ai, conquistado. perfeito. Hoje, por exemplo, o clube possui em seu escudo oficial 10 estrelas. Porra, mas olha o escudo do Júnior, caralho. Vai ser, né? O escudo do Júnior vai ser, tipo, um retângulo pra cima. Fudeu. O bagulho vai virar um sombreiro. Embora ele também tenha usado recentemente uma versão sem nenhuma. E esse tipo de escudo estrelado foi bastante comum aqui na América do Sul, principalmente na Colômbia. Tinha clubes com tantas estrelas que elas acabavam formando uma árvore de Natal acima do logo. É isso. Mas voltando ao que interessa, o Júnior conquistou seu 5º título nacional no Clausura de 2004. A 6ª estrela veio na Apertura de 2010. Ou seja, podemos chegar à conclusão que esse logo do PES 2011 só poderia existir dessa forma entre o fim de 2004 e o meio de 2010. Agora eu preciso saber se esse escudo foi usado oficialmente em algum momento pelo clube. E como checar isso? A resposta é bem óbvia, na camisa. A camisa de um time é certamente uma das formas mais eficazes de ver qual escudo a equipe utilizava em determinada época. Eu particularmente tenho 2 camisas do Júnior e nenhuma delas usa esse escudo. Mas isso é esperado, porque elas são de depois do 6º título. Por isso eu fui no Football Kit Archive, um site que registra imagens de todos os uniformes que os times já usaram temporada a temporada. Que é isso? E pra minha surpresa, esse escudo que a gente tá procurando não apareceu nenhuma única vez. Eu olhei todas as camisas Aí do fudeu. Júnior no site, de 1929 até 2025. Só falta ser uma história igual aquela do escudo do Milan na transmissão da Globo. Que os caras não tinham o escudo e inventaram o escudo genérico. O escudo nunca Aí foi fudeu. parecido com o que a gente tava procurando. E isso me preocupou bastante, porque não tinha nenhum indício de que o clube utilizou esse escudo em algum momento de sua história. Aproveitando agora que temos o escudo com qualidade, eu decidi pesquisar Pela pela imagem. imagem e ver o que eu acho no Google e em um site chamado TeamEye, que faz a mesma coisa, só que melhor. Se você não sabe como funciona, basicamente você faz um upload de uma imagem e podemos ver onde que aquela imagem Foi usada, do escudo apareceu online. O TeamEye encontrou 31 correspondências e apontou que o primeiro registro desse escudo na internet foi no dia 7 de fevereiro de 2008. Porém, quando vamos entrar nos sites, 90% estão inativos, quebrados, offline, só tristeza. Os poucos que era possível entrar e realmente tinham aquele maldito escudo lá, não me parecia ser algo extremamente apurado. E muitas vezes apareciam informações conflitantes. Posso mencionar aqui um site de estatísticas europeu, um blog sobre futebol inativo desde 2014, Cara. e se você descer bastante a página, você encontra uma postagem de abril de 2010 e a Wikipedia em alemão, o que me deixou Alemão. tanto surpresa, é verdade. E lá o escudo não era exatamente o mesmo que a gente tinha. A legenda dizia apenas sobre a questão de adicionar uma estrela a cada título colombiano. Porém, ao clicar na imagem, percebi algo curioso. Ela foi enviada em 17 de outubro de 2008, com o nome Atlético Júnior Old. o que dá a entender que esse escudo já era inativo em 2008, o que não faz muito sentido pelo primeiro registro dele na internet ser de 2008 e pelo PES ter usado o escudo em 2010. Procurando por qualquer outro Meu Deus, registro de escudos antigos Que sobre isso, a viado? história, eu acabei caindo em um perfil do Pinterest, o perfil de Fred Edu 96 Eduardo, e como ele mesmo se descreve, Lo único que puedo decir es que soy un gran fanático de la casita roja de la vivienda, fan número 1 de Colombia. antes que você me pergunte, da vivenda é um banco, Meu Deus, mano. e a casa vermelha que ele se refere é o logo do banco. En la vivienda nos preocupamos por seguridad. O que ele está vendo, cara? Não, mas o que importa é que ele tem uma pastinha chamada Evolución de Escudos del Fútbol Colombiano, e dando uma fuçada nela, voilá.
Cá está o danado do escudo que estamos procurando. Notem que em uma foto de baixíssima qualidade. Avaliar. Mas o que chama a atenção é o 95. título da imagem. Júnior de Barranquilla, 1995. O que, me desculpe, Fred, do 96, mas é Faz sentido. impossível. A imagem mostra claramente que o escudo tem 5 estrelas. Em 1995, o Júnior estava vencendo por seu quarto título. Então, esse escudo da imagem, com certeza absoluta, só pode ser de algum período entre o final de 2004 e o meio de 2010. Ok. Decidi então acessar o site do time e ver o que tinha lá. Não muita coisa. Porém, o que eu queria mesmo era saber como ele era em 2010. Por isso, peguei o link e joguei no Wayback Machine. Pra quem não sabe, é como se fosse uma máquina do tempo da internet. Porém, o registro mais antigo do site do Júnior era de 2019. Provavelmente o clube usava um outro domínio antes disso. Foi então no Facebook do clube. Por que não? Joguei no Wayback, mas as datas mais antigas eram do final de 2015. Nesse ponto, eu já ia perdendo as esperanças. Que meios que os clubes usavam pra divulgar informações como mudanças de escudo antes das redes sociais. Jornal. Por fax? Por sinal de fumaça? Foi aí que surgiu um estalo na minha mente. Um livro, Escudos dos Times do Mundo Inteiro, Meu de Deus. Rodolfo Rodrigues. Eu ganhei ele quando criança e tenho fortes suspeitas que foi esse livro que me fez gostar de futebol. Tô vendo. Passava horas do meu dia olhando Tô os vendo. livros. Eu lembro de comer lendo livro, de ir pra escola com um livro, de dormir com um livro. E talvez isso explique o estado que o livro se encontra hoje. Meu Deus. Eu era só uma criança, me dá um desconto. Bom, então lá fui eu procurar no índice o que restava daquele amontoado de papéis que talvez ainda deva chamar de livro. Chegando na letra J, vamos ver. Não Chipana. tem nenhum Júnior. Mas não é possível, eles não iam ignorar um dos grandes do futebol colombiano dessa forma. Então, vamos até a seção da Colômbia e. Ah lá. Eureka! Não tinha nenhum Júnior Barranquilla, mas tinha o Atlético Júnior. Lá estava o tal do escudo que aparece no PES 2011. Foi aqui que eu vi ele pela primeira vez. Ok? Então a coisa tá ficando séria. Tem um livro, um videogame e alguns sites que usavam esse como o escudo do Júnior Barranquilla. Mas como é possível que não tenha nenhum registro desse escudo sendo usado oficialmente pelo clube? O livro foi publicado em 2006. Já tinha sido campeão. Portanto, antes de qualquer registro dele, eu encontrei na internet até aqui. Ou seja, esse livro era a prova mais antiga da existência desse escudo. Outro fato bizarro é que o distintivo que vemos no livro é uma versão completamente diferente de todas que apareceram até agora. Pois além das 5 estrelas dentro do chapéu, temos mais 5 estrelas acima do escudo. Se olharmos com conta-fios, dá pra ver que dentro dessas É o estrelas ano do de cima tem campeonato. ainda os anos dos títulos. Sim. O que do ponto de vista do design é uma decisão bem peculiar, porque você tá repetindo a informação que já tá dentro do escudo, colocando mais 5 estrelas pra simbolizar a exata mesma coisa que as outras 5. Mas tudo bem, não é sobre isso. Dando uma folhada pelas primeiras páginas, logo na introdução eu vi esse texto. Mas foi o título que me chamou a atenção. Um grande escudeiro. Eu já vi esse nome em algum lugar. Blog Um Grande Escudeiro, o GE para os íntimos, provavelmente a minha página de futebol preferida. É o melhor conteúdo sobre escudos Cara, que eu tem conheço. hiperfoco em Eu falo de escudo coração, isso aqui não é um ad, tá bom? E já que eu Pô, todo esse hiperfoco em escudo, não apareceu um Suzuki escudo até agora, né? uma página sobre escudos, eu decidi mandar mensagem pra ver se eles conseguiam me ajudar. Se eu tenho uma dúvida Jedi, eu vou perguntar pro mestre Yoda. E foi basicamente isso que eu decidi fazer. Pra minha grata surpresa, eu fui respondido. E pra minha não tão grata surpresa, eles não faziam a menor ideia. É óbvio, Estados de Front é o maior mistério futebolístico da história da internet, e aparentemente ninguém sabia que isso era um mistério ainda. Mas tudo bem, porque eles estavam dispostos a me ajudar. Conversa vai, conversa vem. E eles têm a ideia de mandar mensagem pra Rodolfo Rodrigues, que é o autor do livro que eu mostrei agora há pouco. Então, eles perguntaram pra ele quais os lugares que foram usados como fonte pra pegar os escudos. Pois bem, Temos um jogo. HQFL, também conhecido como High Quality Football Logos, é um site dinamarquês que costumava Deus ser do engenheiro céu. sobre logos de futebol. Porém, hoje o site está completamente abandonado e o acervo de escudos não está mais disponível. Por isso, a gente vai ao nosso amigo Wayback Machine pra dar uma olhada em como ele era antigamente. Voltando pra 2005, um pouco antes da publicação do livro, Olha. a gente consegue ver um layout completamente diferente. Vamos filtrar por Colômbia e... Não, Não é. não é o nosso escudo. Esse é um logo mais antigo ainda, ele só tem 4 estrelas e lembra Ah, e tá errado, né? Porque se eles foram campeão em 2004, 2005 já era pra ter 5, né? muito mais o escudo tradicional do time. E ele foi atualizado pela última vez em abril de 1999 e permaneceu assim até o dia 3 de novembro de 2006, quando o site saiu do ar. Ele ficou bastante tempo off e eu pensei que pudesse ser um erro do Wayback, mas aí eu encontrei um tópico em um fórum perguntando o motivo do desligamento do site. Então, acho que já dá pra arriscar esse da lista. Não foi aqui. O Brands of the World foi outro site mencionado. Ele tá firme e forte até hoje. Se pesquisarmos pelo nome do time, tem muitas variações do escudo, mas nenhuma é a que a gente procura. Por isso eu fui no Wayback Machine pra olhar o catálogo de logos da época e depois de muito tempo clicando pra passar de página, Meu Deus. eu encontrei o lugar onde deveria estar o escudo. Porém, a imagem tá corrompida, não deu pra baixar, mas mesmo assim eu posso afirmar que não é o que a gente tava procurando por 2 motivos. Primeiro, a data de upload foi março de 2000 e atualizado pela última vez em fevereiro de Não teria sido 2004. campeão Ou ainda. seja, é impossível ser o escudo do livro porque o clube só venceu sua 5ª estrela no final do ano de 2004, não em fevereiro. E o logo foi enviado por um autor desconhecido, mas que deu créditos ao HQFL, que é o site que a gente acabou de descartar. Não foi outro Então, escudo. esse é provavelmente o Mesmo mesmo logo que escudo, o site exibia. A mensagem fazia referência também a um cara chamado Rodolfo Kusarev. Ele era minha última esperança, mas não conseguia achar muita coisa dele na internet, só um perfil no Instagram. Então eu decidi mandar mensagem, mas infelizmente não obtive resposta. F. E assim, as poucas esperanças que me restavam, iam se esvaindo do meu corpo. Opa, tudo bom? Nesse ponto, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer muito saber a resposta. Eu sei que você não podia ligar menos pro Júnior Barranquilla, então eu venho rapidamente pedir que você se inscreva aqui no Ufa, eu achei que ele ia falar que não achou a resposta. Eu ia já pular da janela do meu apartamento aqui. Já deixei o like, né? O like canal. é esquecido. A gente acabou de bater os 300 mil inscritos e postar nessa frequência Você lança um, então é isso, galera. Não descobri nada. Fudeu. na cabeça contra a parede. Esse escudo foi realmente usado? Se não foi, quem que fez? Por que ele se confundiu com o escudo oficial de tal maneira que levou o emblema do clube a ser trocado do principal jogo de futebol da época? Porque ninguém sabia o que era aquele escudo mesmo sendo relativamente recente. E se tratando de um time grande da Colômbia. Eram muitas perguntas, mas Foi quase nenhuma resposta. Em um ato de desespero, eu fiz o que talvez deveria ter sido o meu primeiro passo. Tentei contactar alguém do clube. Óbvio não? Então, abrindo o Instagram do Júnior, fui na aba de contatos e enviei um e-mail para o endereço que lá estava. Só que Meu aparentemente esse endereço não existe. Ah, que isso. bacana. Fui então na página do Júnior no Facebook e lá tinha o endereço de e-mail da assessoria de imprensa do clube. Perfeito? Mandei Se for o mesmo domínio, não vai adiantar de nada, amigo. mensagem. Mas, lógico que ninguém me respondeu. Nos últimos dias me perguntei muito, será que eu sou burro? Será que eu tô deixando escapar uma coisa óbvia? E aparentemente, eu estava. Sim. Na última página do livro havia uma lista imensa de sites que foram utilizados como fonte. Eu não sei como eu não me dei conta sobre a existência dessa lista antes, mas eu sei que eu olhei pra ela olhou pra mim. Eu respirei fundo, Meu Deus. lá vamos nós. Nossa. Eu escrevi cada um daqueles 108 links em um bloco de notas, entrei em cada um dos sites pra ver Meu Deus do céu, cara. como eles eram em 2005 pra procurar o escudo do Júnior. Eu fiquei muito tempo fazendo isso, vocês não têm noção. Foi uma odisseia desnecessariamente longa pela web de futebol do início dos anos 2000. Experiência única, tirando as partes que as coisas só travavam e os sites ficavam instáveis. Mas pelo menos essa saga me trouxe algumas respostas. Eu encontrei aquele logo em meia dúzia de sites, ou seja, realmente aquele escudo estava bem difundido na internet por volta de 2005, desde distintivos.com até libelib.net, que era um site chinês. Mas foi no site da Liga Colombiana que eu encontrei a resposta que eu procurava. Aqui finalmente aparece o escudo que está no livro. Não No tem caso, ele só tem 4 estrelas porque o título de 2004 ainda não tinha se concretizado, até porque essa versão da página é de agosto daquele ano. Mas isso também significa que esse símbolo é bem mais antigo do que a gente imagina. E isso provavelmente impossibilita da gente rastrear sua origem. Outra descoberta importante foi encontrar o antigo domínio do site do Júnior. Acessando ele em 2005, dá pra ver que o escudo que aparece no canto inferior é aquele que Já a é gente considera diferente. como o oficial, diferente portanto do que aparece no livro, no jogo e no site da Federação Isso, cara. Colombiana.
Ok, eu sinto que a gente tá chegando perto, mas eu ainda não tenho muito um caminho pra seguir. Foi aí que eu comecei a atirar pra todo lado. Eu mandei mensagem pra Deus e o mundo, e quem respondesse, ótimo. E não é que me respondeu? Eis que eu abro o Pinterest e vejo que tem uma notificação de Não é mensagem. o tarado do banco Sim, mesmo. Fred do 96 voltou pra salvar o dia. Confesso que eu até demorei pra ver, porque eu nem lembrava Pô, que tinha mandado inacreditável, mensagem, nem sabia que tinha como fazer isso no Pinterest. Essa é provavelmente a função menos usada do aplicativo, mas tudo bem, funcionou. Ele me mandou a conta dele no TikTok, onde ele faz a evolução dos escudos dos times locais, e pensa num cara dedicado. No vídeo sobre o Júnior, aquele logo volta a aparecer datado como sendo de 1995, mas além dele aparecem também outros escudos que eu nunca vi sendo utilizados pelo clube. E 2 dos 3 comentários do vídeo estão falando que o Júnior nunca mudou de escudo, apenas adicionou estrelas. Não é Por isso possível. eu perguntei pra ele da onde ele tirou esses escudos e essa data de 1995, porque as coisas não batiam. E aí ele me mandou um link. Ok, aqui eu só tenho uma opção de caminho pra seguir. Eu preciso encontrar esse cara. Ah, não. O nome dele tava no título da matéria, eu peguei o nome, joguei no Instagram, achei o perfil pessoal, fui nos marcados e vi um post de uma matéria no jornal colombiano sobre sua coleção e tinha esse comentário. Entrei no perfil e me deparei com a Fundación Museu Rory Blanco, que é isso mesmo que você tá pensando, o Museu do Júnior Barranquilla. Ou seja, ninguém melhor do que eles pra responder essa pergunta. Meu E pra minha Deus. surpresa, o museu era de Juan. Perfeito, tentei entrar em contato e pro alívio de você que tá aí ansioso por uma conclusão, foi respondido. Mas e aí? Essa pesquisa sobre quais foram os escudos oficiais do Júnior Barranquilla era algo bem nebuloso. Muitos dos escudos que circulavam por aí nunca tinham sido realmente usados pelo clube. Não me pergunte por quê. Por isso, o Museu Rory Blanco fez uma pesquisa e chegou à conclusão que o Júnior Barranquilla, ao longo de sua história, teve 8 mudanças significativas de símbolo. Lógico, sem contar as diversas variações por acréscimos de estrelas. Assim, podemos bater o martelo de que essa versão que aparece no PES 2011 Perfeito. não é oficial. Ela é completamente falsa. Nunca existiu. Esse logo foi criado em algum momento entre 1995 e 2004. Isso porque suas primeiras aparições são com 4 estrelas. Por ter surgido nessa era pré-digital, é praticamente impossível rastrear a sua origem de fato, mas de alguma forma ela foi parada na internet. E é por isso que a gente vê ele aparecer em tantos sites, inclusive no da Federação Colombiana. Nesse momento, ele acabou se confundindo de fato com a versão oficial. E por mais inacreditável que isso pareça, em 2010, algum funcionário da Konami entrou em um desses sites e acabou pegando esse logo sem se dar conta de que não era o oficial. A mesma coisa aconteceu anos antes com o Rodolfo Rodrigues, que por sua vez pegou o logo do Caralho, site da velho. Federação Colombiana. Que adivinhem só, tava errado. É que nem quando algum time vai jogar contra o Corinthians e acaba colocando na arte do jogo o escudo do Corinthians cabeçuda, ou outro Corinthians qualquer ao invés do Corinthians de verdade. Só que isso em muito maior escala, e com logos completamente diferentes um do outro. Alguém colocou lá no PES e ficou, como é que pode? Ninguém percebeu uma coisa dessa. Infelizmente, eu não sei explicar pra você como que isso aconteceu. Só sei que aconteceu. Eu tenho certeza que se você mostrar esse logo pra muitos torcedores do Júnior, eles vão achar que é ou foi o escudo oficial em algum momento. E isso é muito, muito bizarro. Caralho, viado. Esse aqui que você acabou de assistir foi um vídeo extra. Meu Deus, mano. Que loucura, mano. Caralho, viado. Videozaço? Moleque, absurdo, pô. Meu cérebro derreteu, né? Tem que ser falado. Que loucura, mano. Que doideira. Passa o link que eu vou dar like. Vou mandar. É isso aí, ó. Todos os vídeos desse canal são foda. Pô, o canal dele é muito pica mesmo, viado. Eu já tinha visto o vídeo dele do iceberg do Brasileiro da Libertadores, né? O da Copa Mercosul também, os bagulho todo. Só que, como ele demora pra postar vídeo, que é entendível, eu acabo esquecendo do canal dele, viado. Mas o canal dele é muito pica mesmo, mano. Pô, muito foda, mano. O canal dele é muito foda. Tem jeito. Bom, vamos pro pesadelo? Eu vou só fazer um pips. Eu tô há 4 horas em live e não fui no banheiro ainda.